gente, tudo bom? Eu sou a Daniele Demarque, esse é o podcast Conexão Sonora, o podcast do Vale do Paraíba, que traz músicos e o pessoal dessa área cada vez mais conhecidos, que vocês amam e estão adorando, e eu só tô vendo os números aumentarem. Mas para eles aumentarem ainda mais nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, no YouTube, curte, compartilha, tá? E fala pra todo mundo que esse podcast não decepciona. Eu garanto, vocês vão gostar. E hoje a gente tá aqui com uma convidada muito legal, que ela meio que passeia aí no Vale do Paraíba, ela nasceu em Caçapava, foi criada no Rio, mas gosta de São José, tá sempre aqui. Mas também como ela e já há muito tempo é uma backing vocal do Elimar Santos, ela já passeou muito aí pelo Brasil afora e já faz uma carreira muito especial na MPB, já faz um bom tempo, mas ela ainda é jovem, tá? Adorei isso. Vamos colocar este parênteses, porque olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, esta menina Michele Aguiar, seja bem-vinda, minha querida. Dani. Olha o rosto de jovem, jovenzinha, garota de Ipanema. Pra mim já valeu, o seu cachê já valeu. Qual é o número do Pix da Dani? Que esse jovem... Ô, louco, eu nem não, ganho. adorei. É real, né, gente? Obrigada, meu amor. Mas é verdade. E linda por dentro e por fora. Obrigada. E gente boa. Tamo feliz aqui da sua participação, Eu tá? também. E eu queria falar várias coisas com você. Já estávamos aqui lá. conversando muitas coisas. Você tem um quê, aliás, meio de Daniela Mercury. Menina, Não tem? todo mundo fala isso. O sorriso, o Não cabelo. consigo fugir disso nunca mais na minha vida. Ah, mas é um elogio. A Daniela Mercury é Não, maravilhosa. eu me sinto lisonjeada sim. Ela é até incrível. Porque a Daniela é uma artista incrível e Nossa. completa, né? Dança, Ela é canta, incrível. sapateia, compõe, inventa tudo. Linda, com tá fôlego, tudo certo, né? é. E em termos de fôlego, você acha que você tá próxima da Mas Daniela? nunca. Mas nem no dedão do pé. Mas, menina, a pessoa quer fazer trilha elétrica, É canta loucura. 2 músicas, já tá... Traz a pompinha. É tipo isso. Eu sei como é que é. Mas você também ainda faz show, você trabalha basicamente com Sim, isso, sim. né? Não, com e música. no carnaval é babado, graças a Deus. Você tira força, você não sabe nem de onde. Não sei. Eu acho que eu até sei de onde sim, Dani. É porque eu realmente amo muito carnaval. Eu amo fazer carnaval, amo ser cantora de axé, amo fazer trio. Então eu acho que essa disposição, esse amor por fazer mesmo, acaba tomando conta e a gente E você vai, extravasa. você nem percebe a dor que tá sentindo, quando eu vi, né? eu já fiz, em 4 dias de carnaval, já fiz 8 trios. Vambora. Entendi. Adoro, gosto muito. Mas ainda bem que só tem uma vez por ano carnaval, né? Senão você não estaria mais entre nós. Acho que não. Porque por mim, carnaval durava uns 6 meses. Não é bom demais, né? Mas eu também não tenho Gosto esse pique, muito, não. muito, muito. Mas eu acredito que você, trabalhando, né, sendo a backing do Elimar e trabalhando em outros lugares, você demanda uma certa energia ali também, né? Você sem dúvida. aguenta umas horas bem, Aguenta. né? A gente aguenta e é muito cansativo, né? Sim. Por mais que pareça que Que não tá fazendo que nada. não, cansa muito. Cansa ficar em pé. Assim como o backing, o que mais cansa é o ficar em pé, sem movimento. E ficar com aquela cara de feliz, sorrindo, tá tudo ótimo, né? Essa parte até que não é muito difícil, porque eu me divirto, eu gosto sim, muito sim. de trabalhar com o Elimar. É. Então, e gosto muito das canções dele. Então, Sim. mas assim, não tô... Puxando o saco do Não. chefe, não, imagina. É que entendi. eu gosto mesmo. E tem músicas que eu sinto falta. Sim. Eu queria que ele botasse no repertório daquele dia, porque são músicas que eu gosto, enfim. Sim. Então, assim, em geral, 98% das vezes em que estou sorrindo, É real, com o não é Elimar, falsidade. é porque eu me divirto muito, eu gosto muito. E ele canta demais. Então, assim, foda. todo show com o Elimar, eu digo que é um aprendizado. E é de verdade. É porque ele tem muitos São anos de carreira, muitos anos, né? mais de 50 anos de carreira. Afinadíssimo. Eu vi Elimar disfônico uma vez na minha vida. Olha. Olha. Que a gente saiu de um show em Manaus e viemos direto para Curitiba. Nossa, a diferença de temperatura acaba com qualquer um. Foi só isso. Sim, Simplesmente isso. E aí, quando chega... Aí tava um frio. Imagino. E lá é abafado, lá é um calor Sim. insuportável. Enfim, é quase uma Teresina, só que sem vento. Ai, que horror. E aí, esse choque térmico, Sim. ele ficou disfônico, foi a única vez na minha vida, em todos esses anos.
E mesmo assim... porque também tem essa questão, né, pra vocês. Vocês fazem várias cidades e estados, às vezes aleatório, não é tipo bonitinho um atrás do outro. Não. Então dá essa diferença de temperatura, dá diferença, às vezes, praticamente fuso horário. Dá diferença de pressão. Pressão. Porque você vai para um litoral, você sobe uma serra, tudo isso sobe serra conta. da serra. Tudo isso conta muito. Então vocês têm que ter aquele exercício bonitinho, em dia, Sim. né, para evitar. É bom que se tenha, né? É bom que se tenha, senão lascou-se. Eu, ultimamente, acho que cuido mais da voz só mesmo, com fono. Uhum. E agora, semana passada, comecei a me exercitar fisicamente, porque O exercício é daqui pra eu tô sentindo falta disso e é necessário. É quando se viaja muito, é difícil de você manter uma rotina de exercício. Muito, muito. Né? Eu já não sou disciplinada mesmo. Sim. E muito sedentária. Então aí agora, semana passada, até, tem uma semana você só. pratica uma atividade, né? Sedentarismo de alto impacto. Comecei porque não tá dando, não. Sim. É bom, porque ajuda tudo na vida. Ajuda muito. Né? E engraçado que ajuda muito na voz. É impressionante. Você Ele solta, deixa a voz transitar melhor pelo seu corpo, né? Quer dizer, eu já sabia, mas enfim. É que a gente só deixa Teria pra fazer. começado antes, mas mentira, eu já sabia. É que quando a gente é muito nova, a gente fala, tá tudo dando certo, dane-se, depois eu faço. não vou cuidar nada. Aí depois de um tanto, aí você fala, agora que eu tô lascada, deixa eu cuidar desse negócio aqui. Isso. Eu sei também, eu faço isso também. 30 anos trabalhando com salto desse tamanho. Agora, quem falou que eu quero salto alto na minha vida? Se você me ofereceu salto alto... No máximo é um tênis, né? Eu comprei várias sapatilhas de jazz pra fazer... Acho que os últimos 3 carnavais, né? Tô fazendo só com sapatilha de jazz ou tênis, que é super confortável. Claro, é outra vida. E ainda essa semana compramos um escarpão. Como é que chama, Mari? De 7 centímetros, mais 7 centímetros, baixinho. Sim. E é que é esses conforto, negócio de velho. Sim, né? é a melhor coisa, Conforto cara. Qualquer coisa. Se não se lasca com a tua coluna, teu joelho, imagina. Não quero mais. Já passei dessa fase. Não, porque também você começou novinha, né? Você começou com quantos anos aí? Muito nova. Então, minha memória, como a gente estava conversando aqui antes, minha memória não é muito boa, não. Eu comecei, assim, eu lembro das primeiras canjas com meu pai, né? Que seria canja. Meu pai tinha os grupos dele. É porque antigamente o pessoal se reunia muito no final de semana no churrasco para tocar instrumento, né? Mas o meu pai, ele tinha, na época chamava conjunto. Então ele tinha o conjunto, era Conjunto Nostalgia, que era ele com os primos. Legal. E eles se apresentavam ali na Bangu, Campo Grande, Padre Miguel, ali nas redondezas, onde morávamos no Rio. Sei. E essa memória eu ainda tenho. Eu devia ter acho que uns 6, quando ele me deixou cantar num palco. Que legal. Na hora do intervalo. Aí eu já tinha me arrumado, botei roupinha. Que legal. Que a roupa do conjunto era vermelho e branco. Eu me vesti de vermelho e branco, enfim. E aí papai deixou eu cantar e eu cantei uma canção. Então ali a memória afetiva com a música começa ali. E depois... Cara, eu não lembro. Eu tinha uma... Eu trabalhava para Elaine... Peraí, deixa eu ver se eu lembro disso. E para o Haroldo Abud, em Jacareí. Que isso deve ser 90 e... Mas essa parte ela acho não que é, não. O Velho Testamento ela não conhece. O Velho Testamento ela não conhece. É só o novo. Aí fica puxado, Mas, gente. Mas enfim, a Elaine e o Popó devem lembrar disso. Eu trabalhava com eles. E eles fecharam o meu primeiro carnaval. Com cachê. Mas novinha, tipo adolescente? Cara, muito nova. Eu acho que eu devia ter... Muito nova pra mim, né? 15, 16. Bem novinha. Eu acho que por aí. Sim. Acho que uns 16, eu acho. E aí você diz carnaval no Rio. Não, aí foi... Nisso eu já tava aqui. Eu vim pra cá aos 11. Você nasceu em Caçapava, foi novinha pro Rio, aí depois voltou pra São José. Depois voltei pro Rio de novo. Depois depois nem você lembra mais da história daqui a pouco. Eu fiquei no mundão. Entendi. Esse carnaval que eles fecharam pra mim foi em Caraguá. Legal. Na verdade, era a inauguração de um... como é que é o nome daquele negócio que tem um monte de água, toboágua, não sei o quê? Parque Aquático. Parque Aquático.
ali na estrada que vai para São Sebastião. Nossa, nem sei disso. nem Não lembro. existe mais. Ah, tá. Foi ali. Uhum. Enfim, banda, não conhecia ninguém. Aliás, eu já é engraçado porque eu tava... Nessa época não existia nada, a gente tirava a música na fita, né? Sim. Na fitinha casa, dava play e tal, não sei o E quê. olha lá, senão era um colega cantando e você tinha que tentar pegar as Era notas. mais ou menos isso. É. E aí a gente montou o repertório, eu não conhecia a banda, eu conhecia a banda na passagem de som. Muito legal. E eu não estava aqui, eu estava passando, era carnaval, mas eu tinha ido para Vila Velha, minha mãe ia todo ano para Vila Velha, tá. lá para Guarapari. Ah. E aí eu voltei de Guarapari, fiz essa baldeação e cheguei em Caraguá. Fui apresentada à banda, passamos o som, porque assim, olha, todo mundo, cada um faz seu dever de casa. As músicas são essas, tiramos as músicas e pronto. Uhum. Foi isso. E foi o meu primeiro carnaval com cachê. Foi Legal. digamos que a primeira data, vamos dizer assim. Uhum. Depois era só canja, que eu dava canja. Com o Geraldo guitarrista, com a Rose Peixoto, com o Pique, na época. Você foi fazendo amizade com os músicos. Já conhecia todo mundo, assim, aí, de adolescente. sim. E aí eles deixavam você ir cantando. Me deixava cantar pra descansar, né? Porque, pô, quem não gosta da É. canjinha? Né? E aí eu vinha pra dar essas canjas e a galera, pô, mais um. Acabava Legal. cantando ali 40 minutos. Nossa. E o músico dava uma descansada. Sem aula de canto. Sem Nada. nada. Nem um coral de igreja. Nem coral de igreja. A pessoa macumbeira a vida inteira, vai cantar em coral Que de igreja. lindo! Adoro macumbeiro. Não, Finalmente no máximo entrevistar um ponto, macumbeiro no máximo aqui. ponto Que de- já é uma ótima maneira de você desenvolver seus dotes vocais. Pronto. Ai, E que rítmico, né? Porque a macumba você tem que bater palma, né? Senão não Ou tem- um atabaque Pronto. ali, alguma coisa maravilhosa. Essa é a- Isso daí já vai te trazer vai enriquecer seu universo musical. Ah, isso sem dúvida. Porque, as músicas de Sem Umbanda, dúvida. Candomblé, desses ritmos, são, nossa, eu não São tenho nem o que lindos, falar, são são lindos. lindos, são... É E sim. eles são, assim, muito... eles são diferentes de outras vertentes mais europeias, né? Porque eles são mais animados Ah, e sem contagiantes e, ao É. mesmo tempo, dançantes, Ah, é né? muito Você bom. quer dançar na gira. Eu falei, eu isso sou não é suspeita. lugar, mas, assim, Só você suspeito. tem Botou vontade. Um atabaque, um agogô, pronto. Acabou. Ah, minha que festa... bacana, que Adoro. bacana. E aí isso daí já também te levou para uma MPB, né? Porque já, É. basicamente, metade do samba brasileiro Eu sou de uma ponto. geração em que as meninas que gostariam de ser cantoras ou que, enfim, queriam enveredar por esse lado aí, a gente tinha um hábito de ouvir muita coisa boa por conta até dos pais, né? Sim, Eu cresci ouvindo gente muito virtuosa. legal. E isso dá um suporte Oh, sensacional. oh. Então, quando você é uma criança, pré-adolescente, e que você só escuta Elza Soares, Oh. Elis, Dalva de Oliveira, que minha mãe amava, Sarita Montiel, Essa galera das antigas. cara, era disso pra cima Sim. que a gente escutava lá em sim, casa. Sim. E eu fui me apaixonando. Claro. E não tem como você dizer que são canções fáceis, principalmente bossa nova. É tudo muito difícil. Tanto para tocar. Tanto para tocar quanto para nem que seja cantarolar, sofejar, aquilo já é difícil. Uhum. Então eu acho que isso contou muito, assim, me ajudou para Te deixar. deu a referência. Me deu muita referência. Né? Porque você, mal você estava ouvindo e você estava cantando também. Sim, Então, tentando. sempre, o dia inteiro, só limpava a casa, só Eu encerava a casa. sei como é que eu também. A vida entendeu? inteira Aquela cantando enceradeira, essas. encerava a E casa. o melhor, o escutando. mais gostoso é você fazer uma faxina com uma música assim, bem difícil de cantar. Tipo, sei lá, uma Exatamente. Dolores Duran, Você uma não presta nem atenção na faxina. Elis. Quando você vê a faxina, acabou, a casa tá um brinco. E aí você já tá cantando, você começa até meio que cantar que nem a cantora. Mas Ah, eu sim, considero isso um exercício maravilhoso. Tem os cacuetes né? que a gente pega, né? Mas então, inicialmente, é legal você ser capaz de imitar o seu ídolo. Eu Porque vai acho. te dar toda Ali, a base. Principalmente se o teu ídolo for For muito foda, exatamente. E aí depois se você for muito boa, né, como você é, Obrigada. você vai ser capaz de desenvolver a partir daquilo uma outra coisa, mais dentro da sua personalidade e da sua estrutura vocal, né? Isso que é legal. A gente acaba ficando muito curioso, né, Dani? É. E a gente quer entender. Você não tem as ferramentas. Uhum. Eu, quando tinha dinheiro para estudar canto,
eu não tinha tempo. Ah, eu sei como é que é isso. Quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro. Então era uma guerra, assim, sempre foi Sim. muito, sempre. Sim. E essa curiosidade de, poxa, como é que a Marisa Monte consegue dar aquela nota? Puta, cara? a Como é Marisa que ela Monte faz aquilo? umas coisas inacreditáveis, né? Como é que ela faz aquilo? Ela canta Caetano e te vou, te vou, te vou. E Você não fala- fica feio. É. Essa curiosidade é muito legal. Sim. Essa curiosidade me ajudou muito. Eu escutava, em determinado momento da minha vida, um CD do The Wonders, que na verdade era, Nossa, The era a Wonders trilha é- sonora do filme. Pronto. Aham. O Danilo deve lembrar disso. Porra, tá te... Era o Tom Hanks. Isso daí é da época dos meus pais. Inclusive, Não Tom era Hanks, da tua época. Teve canções que foram compostas para o filme. Enfim, Ah. menina, eu escutava aquilo. Achei. Eu ficava desesperada com aqueles vocais. Ah. Isso era 90, acho. Ah, é? Eu acho que isso era 90. Ah. Vou tomar uma... Aí veio o quê? A curiosidade de entender vocalização. Aham. Não só a parte de The Wonders, mas enfim, foi o que eu me lembro agora para falar para você, para te contar. Aham. E eu ficava, gente, como é que faz isso? Como é que abre essa terça? Que eu não sabia que era terça, né? Como é que abre essa voz? Por que essa voz é diferente daquela? Porque eu conseguia identificar sonoricamente o que era a quinta, o que era a terça, o que era uma segunda, Mas como que você ia fazer... mas não sabia o que era. Uhum. Eu só sabia que existia essa diferença da tônica, Sim. pro que o cara estava fazendo ali, o cantor, e os naipes que vinham sendo abertos no fundo. Eu fiquei apaixonada por isso, cara, fiquei apaixonada. Aí o que eu comecei a fazer? Nessa época, tudo que eu escutava, eu tentava vocalizar. Sim. Meu pai botava o Vando. Eu vocalizava Vando. É porque você vai dando elasticidade pra tua voz. Também. Né? E você vai aprendendo que determinadas regiões você chega muito fácil, outras você precisa fazer alguma coisa para chegar. E o que é essa alguma coisa? Sim. Aí você descobre que existe um cara chamado diafragma que ninguém te ensinou, mas você descobriu que ele puta, quando eu Que faço ele, na isso, verdade, acontece ele que alguma coisa. manda em tudo Eu não aqui. sei o que Falei, que que é. esse cara aqui de baixo tem a ver com a voz lá em Mas tem cima, um né? cara aqui dentro que faz isso. Enfim, foi tudo assim. Sim. Foi tudo assim. Foi tudo organicamente, foi tudo prestando atenção em quem faz. Pegando umas dicas aqui e ali. Pegando dicas, mas eu consegui chegar nessas dicas muito tempo depois, que foram preciosíssimas. Aham. Mas aí eu já estava com a voz bem cansada de fazer o tem errado. isso. Quando eu peguei essas dicas, óbvio que isso, porra, ajudou 100%. Mas essas dicas demoraram muito para chegar. Eu peguei muita dica com a saudosa Jo Holtz, que a gente acabou de fazer um show pra Eu ela, vi que tem uma inclusive. homenagem. Depois eu queria que você falasse mais sobre esse projeto. Falo, com certeza, com muito amor. Peguei... Quando eu já tô com Elimar em 90 e... Mentira, 2000 e... Cabe nasceu? 2004. 2004, eu conheço Nina Panchevsky, que foi uma luz na minha vida e é até hoje. Graças a Deus somos amigas. Nina, backing vocal, professora de canto, fonoaudióloga, Nossa. pianista. Nossa Senhora. Ela sabe tudo, basicamente. Pensa numa pessoa completa. Sim. E, cara, a Nina me ajudou muito. Depois, Jussara Lourenço me ajudou muito, que foi já também, já na estrada com Elimar. Que elas vinham para fazer. Eu era a backing vocal fixa, digamos assim. Dos pocket shows, do trio, quarteto, quinteto, banda completa, sempre eu tava lá. Porém, quando a gente ia fazer gravação de DVD, shows específicos fora do Brasil, vinha, graças a Deus, vinha mais 2 ou 3 para compor o backing vocal. E aí veio Jussara, onde eu conheci a Nina, dentre outras maravilhosas, que foi sensacional, E com as amigas. Mas isso já tudo muito aqui, Sim. ó. Tudo Mais já recente. bem aqui, No coisa de 20 começo- anos pra cá. No começo você ralou pra caramba. Porque também na não caceta. tinha informação, acesso à informação, cara. Não, e outra, eu sou... Difícil. Cara, teve uma época, no boom que eu digo, assim, específico, por exemplo, Celine Dion, Titanic, Ah, sei. Whitney... 98. Pronto, a Love Whitney- by Grace, a Love by Grace é de quem?
Lara Fabian. Lara Fabian. Eu Pronto, lembro. essas Carolina. músicas específicas. Sim. Então, assim, aquela febre, todo Nossa, casamento foi. tinha que cantar aquilo. Todo, Foi, forte. Ok, vamos fazer. Detesto inglês. Mas vamos fazer. Fazer ali do meu jeito, que eu faço até hoje. Mas vamos fazer. Pra banda, naquela época, tinha que ser tudo no tom original. Nossa. E eu não tinha esse amadurecimento de falar, não, cara, isso não é da minha região vocal. Cara, arregaçou Isso não é da minha com a tua tessitura. voz. Eu não vou. Então você fazia Aham. daquele jeito. Fazia. Você ficava uma semana sem falar depois. Uns 2 dias ficava. Porque você joga a voz no lixo. Sim. Até dá pra você fazer, mas se você tiver Mas tem o... tecnicamente o suporte técnico. Sim. Você faz. Sim. Mas sem suporte, Mas e o depois? você causa traumas. Tem gente que dá calo na voz, tem gente que tem que operar, que tem tumor. Cara, isso é um tem gente que se horror. ferra, tem gente que perde a voz. Terrível. Então não dá pra ficar nessa muito E tempo. todo mundo era a mesma coisa. Todo mundo falava a mesma coisa. Não, tem que ser no tom original. Tem que ser Os meninos tinham que fazer tudo em tons originais. Sim. Fazia um Luiz Miguel da vida, tom original. Ainda hoje tem um público, tem muita gente que ainda quer que os cantores de bar, de festa de casamento, de carnaval, façam exatamente igual os artistas originais. Isso acontece, tem um público grande que quer isso. Mas eu acredito que, em relação ao que você está falando, hoje em dia tem mais pessoas abertas à versão de cada um. Graças a né? Deus, Porque né? senão arrebenta a voz das Evoluímos, pessoas. né? Era Aceitar muito que complicado. cada um tem a sua personalidade e capacidade, Sim. né? E você não. E algumas pessoas pensam que musicalmente a música ela vai perder a magia, né, para os ouvidos. Sim. Musicalmente aquilo não vai mais soar como era, porque com a Whitney soava de um jeito, com a pessoa cantando 3 tons abaixo soa de... Isso não existe. Acho que é muito subjetivo. Dentro da melodia isso não existe. Você só vai executar a mesma canção, ou tons acima, ou tons abaixo. A canção não vai mudar. Os acordes. Como é que eu posso dizer, Danilo? Me ajuda. Você tá fazendo em outro tom, mas a melodia é a mesma. Sim. É que caracterizando a melodia. Pros ouvidos. Só então, mudou o tom. É que pros ouvidos do leigo, ele fala assim, tem alguma coisa diferente, mas não tá tão diferente. É isso que você quer dizer? A pessoa não saberia exatamente o que tá diferente. Dani, quando a pessoa é muito leiga, ela nem percebe que não tá no tom original. Isso é fato. Ela nem percebe, ela só fala, nossa, eu acho que isso é mais comum. Como fulana canta alto, canta agudo pra dedéu. Mas é porque ela tá fazendo na textura dela. Se ela for fazer na tessitura de outra pessoa, ela não vai alcançar. Ter. Vai ficar presa na garganta a voz. Exato. Por exemplo, eu canto algumas canções da Ana Carolina. Eu canto algumas canções. Mas até não da tem... Maria Rita e da Ivete. São 3 cantoras uma em que cada... eu tenho que subir tom. Sim, mas a Ana Porque eu acho que é a mais difícil pra você, não é? Ana Carolina? É muito baixo pra mim. Então, é isso que eu ia falar. Eu tenho que subir. Exatamente. A Cássia Eller, eu tenho que subir. Sim. E algumas canções... O Água de Março também, né? Que canta a Elis com... Porra, mas a Elis você já tem que subir pra caramba. Não, tá mais próxima. Eu faço no tom da Elis. Você faz? Faço no tom da Elis. Porra, depois eu quero que você cante aqui nos bastidores. Eu acho que eu não sou musicista, mas acho que quase tudo da Elis eu faço no tom dela. Ah, entendi. Da Elba eu também Legal. Tudo. Gal. Você falou legal, eu lembrei da Gal. Essa tessitura. Penso que seja mais minha praia. Agora, quando eu vou pegar as meninas que cantam, que tem a textura mais grave, baixa, aí eu tenho que subir porque eu não chego na nota. Não, e vai chegar... Se você quiser chegar de qualquer jeito, vai ficar horrível. Não chega. Nem vale a pena. Simplesmente não chega. Burguesinho. Não sai. A voz, né? Entendeu? Acabou. Quisera eu ter mais grave. Mas é isso, é só uma questão de tem respeitar. Tem que aceitar como você é, né? Suas características. Cada um tem a sua tessitura. E tá tudo lindo, gente. Tem gente com todos os tipos, né? Todos os tipos de estética, todos os tipos de
Claro. de música e Mas você cantando imagina de tudo todo quanto é mundo cantando tipo. igual, que coisa chata. Exatamente, tem que ter essa Mas eu diversidade. acho que o que você tem também de talento, assim, de dom especial seu é interpretar. Ali, você precisa de um microfone pra você. Concordo. Cadê seu microfone? Cadê o seu microfone? Microfone, Porque agora produção, o microfone aqui pra a Mari produção é ele Pinheiro. mesmo. Porque o Danilo aqui da produção, ele tá falando dessa questão, né? O que ele tava falando? Que eu esqueci. De interpretar. Sim, a interpretação que eu também vi no seu Insta, eu achei bem interessante. Porque tem gente, como a gente já comentou, que vai lá e canta lá, 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 parece que tá sendo obrigado com uma arma, né, a cantar aquilo, e não põe emoção e nada. Eu até acho que quando você canta muito, e certas músicas você canta muito, você já até fica meio de saco cheio. Mas às vezes o cantor, ele vai achando uma forma de dar uma leve modificada na música. Eu né? tento. Eu tento modificar algumas Porque coisas. tem música eu que não você não consigo cantar pode tudo muito fugir. igual, não. Então. Porque assim, eu acho que a partir... quando você faz a música a primeira vez, é óbvio que ela vai sair muito igual ou muito parecido com quem gravou. Sim. Isso para quem é intérprete como sou. Sim. Quando você bota aquela música no teu repertório e você executa ela ali 30, 60 vezes ao ano, 140 vezes ao ano, Nossa, eu não sei como vocês aguentam. você vai dando a sua cara. Com certeza. Você vai trazendo ela para você. Ela vai fazendo parte de você. Você vai ficando um pouco dono da canção. Essa liberdade é muito bacana. O que não dá é pra você fazer isso na primeira vez que você vai cantar. Não, até porque você precisa ter intimidade com a música. Exatamente. É só depois de você cantar essa muito em casa e no palco que você... Essa intimidade é muito necessária, na minha opinião. Sim, que você desenvolve. Agora, a coisa da interpretação, isso voltamos na Jo Holtz. Aprendi muito disso com a Jo. A Jo sempre dizia, se a canção não me trouxer nada, eu não consigo externar. Ela nem põe no repertório. E eu sou acho muito isso maravilhoso. parecida com ela. Penso que aprendi isso com ela. Porque é muito comum os compositores trazerem canções para mim. Mi, o que você acha dessa música aqui para você gravar para mim? Que a maioria só compõe. Assim como eu só interpreto, né? Outros só compõem, graças a Deus. E aí aí eu escuto, se já tiver uma guia, ou leio. Como é que é a ideia disso? É assim. Poxa. Muito legal, Não mas é não minha é pra cara. mim. Eu entendi. Não é minha cara. Eu não vou conseguir externar o que você Não tá querendo, do o que jeito você pensou. que a música poderia vir a sobre ser. isso. Agora, acontece também qual foi a última, Mari, que eu virei tudo? Era do Coriati, do Marcos. Foi pro Muau. Foi. Prelúdio sem Dó maior. Era, a princípio, uma bossa, um samba-canção, né? E aí, eu adorei a letra. Gostei muito. Mas, melodicamente, não me chamou atenção. E aí, eu conversei com o Marcos, super sensacional, o Marcos é maravilhoso. Ele e o outro compositor, que são dois compositores, desculpa, eu esqueci o nome do segundo agora. E aí falei, Marquitos, olha só, posso dar uma mexida? Ele, cara, faz o que você quiser, você tem carta branca. Eu falei, posso virar um maracatu? Criativa você, hein? Ele falou, bora! E aí liguei pro Marcelo Soares. Que, aliás, nós já entrevistamos aqui. Já monstrinho. tocou aqui. Ele é um monstro sagrado do baixo brasileiro. Falei, Ele é Marcelinho, o foda. negócio é o seguinte, tá ouvindo isso aqui, ó, pá, essa pegada tal, quero fazer um maracatu, rola, dá pra fazer? Porque como eu não toco... Sim. Não, me dá sim. Eu falei, ó, e aqui nessa parte eu queria uns tambores, um negócio. Ele entendeu o que eu tava falando. Músico bom é assim, né? Ele entendeu. O prelúdio ficou mais sensacional do que já era. E Marcos também me pediu pra fazer um refrão. Legal. Porque aí na hora de eu gravar, eu falei, Marcos do céu, a música tá sem refrão. Não tem um refrão, a gente precisa botar um refrão aqui, não tem refrão. Ele, Mi, fica à vontade. E aí, eu não sei como eu fiz o refrão. Sim. Sem você ser musicista, você mexeu em toda a melodia da música. Foi praticamente minha primeira composição da vida. Até comentei isso com o Danilo. Falei, Danilo, eu não sou compositora, Danilo. Mas o negócio saiu ali, né? Fiz o refrão, ele adorou.
o outro compositor da canção também adorou. Eu tô super curiosa Falou, com essa música. Ficou lindo o seu refrão. Falei, que bom que vocês gostaram, então bora apresentar. Fomos pro Muau fazer a apresentação no festival. Todo mundo gostou, o maracatu ficou lindo. Não daria pra você cantar aqui? O YouTube, será que tem problema com isso? Porque ela é compositora. Será que teria problema? O problema é eu lembrar. Ah, você não... Eu não acredito! Bom, se tem um vídeo no YouTube... Tem um vídeo beleza. no YouTube. Depois a gente tenta direcionar pro seu vídeo. A gente bota um Pô, eu trechinho fiquei lá. curiosa. Eu queria saber, deve ser uma puta de uma música legal. Muito legal, é muito legal. Ficou muito bonita. Ah. Então é essa liberdade que eu digo que é bacana você passar isso pro intérprete, porque nem sempre o intérprete vai conseguir fazer com que aquela canção chegue do jeito que você programou, enquanto compositor. Sim. Então, assim... Olha lá, a Mari achou ali já, ó. Já achou? Eu não sei se pega. Pega, Danilo? Ela é gravada? Tudo, É. né? É registrada? Tudo. Acho que... Não lembro. Deixa abaixo. Mas tudo bem, A depois a gente gente bota dá um trechinho jeito. depois, porque vai que os meninos ainda não registraram, né? Alguém É. já vai lá e corre. Não. O que você está falando, lembra assim, tem toda uma discussão dentro da historiografia da arte, Sim. que é o que é arte de verdade? É só o que o artista se propôs a princípio? Ou o público também pode mudar aquilo, pensar, ver aquilo de outra forma, né? E tem um certo consenso, né? De que realmente a arte é sim o que o artista colocou primeiramente, mas também é o que o público, como o público aceita, como ele vê aquilo. Então, também os intérpretes, né, de uma canção de outro, podem ser também donos da música. A gente vê músicas famosas que são revisitadas, são regravadas Cada um com a sua cada roupagem, décadas e viram outros clássicos, Sim, né? Os arranjos. Porque não dá pra você negar que só a ideia original do músico é a melhor. Às vezes nem Tem uma né? música do Cazuza que agora me foge à mente. Ah, Não me lembro qual. Mas tem uma canção do Cazuza muito famosa, muito conhecida. Depois, se eu lembrar, eu te conto. tá bom. Ela foi gravada Pro de Dia uma Nascer maneira... Feliz? Não. Essa é uma que foi regravada por todo mundo. Ela foi gravada até um trecho. Tem uma outra parte, eu não lembro se é codinome. E tem um outro trecho que não foi para essa gravação famosa. Ah, E aí existe. É como se fosse uma segunda parte. Como se fosse um B. se você for ver, tem cada coisa. Tem muita né? coisa. Que a gente nem Elis fica sabendo. fazia muito isso. Hum. A Elis também fazia muito isso. Coisas que ela fazia em samba. E a princípio não era. Ah, não, mas a Elisa Isso era. comum. Não tem nem como colocar ela como humana, né? Não. Em termos Não, era de fora, música, essa aí ela esquece. era uma entidade. Ela era. Não, ela não tem nem condições. Ela fazia coisas assim. Eu gosto muito, sei lá, de Belchior. Mas, legal, Belchior. Mas bacana. ela pegava o Belchior. Mas ela pegava. levava o Belchior. Ela torcia o Belchior. Ela Aquilo lá. levava o Belchior a milésima potência. Nossa, aquilo lá virava outra coisa. Você não consegue mais ouvir como a original. Ficou dela pra sempre. Fica dela. O que ela gravou Água, ficou Água dela, de né? Março, tudo. Tudo que ela gravou Milton, ficou- tudo. Ela era sensacional. Não vou nem começar a falar aqui. Como? A Célia também. A Cássia A Cássia também fazia coisas incríveis. Esse menino, todas as composições ele fazia para ela, né? O Nando. O Nando Reis. O Nando Reis. Ele já pensava nela, já O era pra ela. Nando cantando é legal, mas a Cássia, porra, Não, gente, não tem nem o que condição. que é aquilo? O que é aquilo? Sensacional. Ela não tem nem Então, cabimento. voltando, isso é fazer arte. Sim. Isso é Mesmo arte. uma É música já arte. batida, Não você importa. consegue ali eu tenho esse revitalizar. pensamento muito na minha cabeça, muito latente. Arte é tudo que fica. Que interessante. Você ficou, de alguma forma fez história, é arte. Não Nossa, tirando, vamos parar o programa aqui para refletir Não- sobre isso. não tirando Caraca. os outros quesitos que compõem a arte, que Sim. a arte é muito abrangente. Sim. Até colocar uma banana na parede com... Enfim, ok. Não é. Não é. Isso daí me dá nos nervos, tá?
Mas assim... Respeitemos os artistas. Nossa, isso daí me deixa... Você vê um quadro de Rembrandt, você vê um quadro de Van Gogh, de Monet, aí você vê aquela isso. porra, você fala, vá se catar. Bem-vinda, filha. aos Nossa, mundos eu fico atuais. injuriada. Estamos Olha, vivendo tempos eu não tenebrosos. sou, ó, eu sou, sei lá, nem sei qual geração old school. Isso daí pra mim, pelo amor de Deus, gente, Mas não tem é condições. sobre isso. É, Mas arte é isso. é um absurdo, mas tudo eu bem. penso muito nessa coisa do que fica. Então, Sim. voltando, a gente tá falando de Cássia Eller, que era uma Porra, intérprete o que cê sensacional. pode Ficou. passar o que Meu for. filho conhece Cássia Eller, não é, da época dele. Enfim, ficou e vai ficar pra sempre. Fica pra sempre, porque mesmo que você fala assim, eu sou, sei lá, um jovem de 20 e poucos anos, não conheço nada. Entro lá no Google, melhores cantoras brasileiras. Só naquilo a pessoa já vai ficar uns 20 anos ouvindo. Vai. Né? Porque é só coisa espetacular. Temos, assim, grandes cantoras na nossa história. Que você fala assim, meu, que país privilegiado, nossa né? música é copiada no mundo, né, E tem que cara? ser. Todo tem que gringo ser. quer aprender bossa nova. Não tem, não porque, tem. assim, mas isso já tá obsoleto. Isso porque tem gente que pensa dessa forma, né? Obsoleto é o... Década de 70, 60. Foi esses dias, nem cara, foi tanto vai tempo. Tocar. Vai tocar. Pega um violão e faz. E é no violão, não é no computadorzinho, nesses Sim. programas de hoje em dia que só faz música assim agora. O gringo fica né? alucinado com o nosso Com a maracatu, complexidade com a nossa bossa das nova, músicas regionais. com o nosso samba reggae. O samba reggae é nosso. A gente é muito rico, né? A gente é milionário. Em termos de cultura, principalmente música, é de chorar as coisas que a gente faz. A gente Coisa faz, linda cara, demais. desculpa aí, ninguém faz não. Ninguém faz. A própria cadência das caixas invertidas da nossa escola de samba, do que a gente faz no Brasil em termos de escola de samba, ninguém faz no mundo. Não, e tem o samba, você fala samba, mas tem vários sambas. E ainda há mais vertentes do samba sendo criados eternamente, Sim, parece. Porque não o samba para. é igual um all-star. O samba combina com tudo. É verdade. Ele se recicla ali, ele tá sempre... Né? E É lindo nosso, demais de ver. nosso, E é nosso. É nosso, né? é todo nosso. Graças a essa miscigenação cultural Imensa. que deu um match maravilhoso. Deu super match. Em termos musicais. Acho que o super match musical do mundo, 1-12, Né? é nosso. Eu fico feliz de saber que isso ainda não terminou. Temos ritmos, claro, hoje em dia mais pobres, algumas coisas que eram muito boas estão, né, Mas aí entrando numa questão comercial, a gente acaba né? falando mais de letra do que batida, do que ritmo. Sim. Porque o funk... Nem falei funk! Isso é africano, isso é macumba. Então, é macumba. Isso tem no samba, isso tem em outros ritmos africanos. Ponto. Sim. Então, assim, o que empobreceu na minha concepção? A questão comercial. A questão comercial Sim. e letra. Porque você bota a letra onde você quiser. A letra tá de Nego, doer. bota só uma... Pega um funk, experimenta. Como tem gente que faz isso. Pega um funk. Ludmilla já fez isso. Ai, tantos. D2. Mas a D2 é incrível. A gente vai ficar aqui 7 horas falando só sobre isso. Aham. Peguem as batidas deles, de funk. Mais urbanas, até da né? Anitta, inclusive. Pega a batida de funk deles e coloca letras sensacionais, assim como o D2 faz, por exemplo. Sim. Fica outra coisa. É sensacional. Quem é que escuta essa batida e não dá uma mexidinha? É bom demais. O tchum, tchac, tchac, tchum, tchum, tchac, tchum, tchum é incrível. Sim. E você vai colocando componentes dentro disso, desse tempo. Porque não é fechado em si, Gente, né? vai ficando Você pode maravilhoso. ir misturando infinitamente. É maravilhoso. Eu sou fã, adoro. O problema é a letra. A letra. Na minha cabecinha, o problema é a letra. Sim, basicamente a letra. É que a forma também como essa melodia, né, esses instrumentos são colocados hoje em dia já é muito... É uma coisa muito... qual que é a palavra? Não é mais orgânico. Sim. É tudo muito eletrônico, né? Sim. E o eletrônico é ruim por diversas questões, não todo o eletrônico, mas a forma como eles estão fazendo, né? É que as pessoas também gostam de colocar as coisas de uma forma muito pejorativa, né? Vai deturpando tudo. Porque, na verdade... Não precisa mais de grandes músicos para fazer certas coisas. Você põe no computador, ele faz, mas fica artificial, era a palavra. Quando você fala funk, hoje, vem o quê?
vem a favela, digamos. Vem o gueto, vem não sei o quê, vem as meninas com a bunda Talvez de fora, pobreza, né? Ok. Violência. Vem isso na sua cabeça, ou na cabeça da maioria das pessoas. Sim. Ok. 20 anos atrás, quando você falava a palavra funk, o que vinha na sua cabeça? Vinha as canções do gueto de Nova Orleans. Sim. Vinha Aquele funk anos 70, o funk dos Estados Unidos, sim. Exato, sim. o funk, que é maravilhoso também, eu amo. O funk que Tim Maia esse ritmo. fazia, o sim, funk que... sim. Entendeu? Sim. Isso é funk. Isso é funk, mas ele se Esse é o deturpou funk. muito. Entendeu? Né? E você. Aí vão deturpando tudo, que nem tem gente que bate no peito pra dizer: eu só gosto de samba, não gosto de pagode. Oi? Mas é muito parecido, muito porque próximo. O povo gosta de colocar. Tem que ter a forma de deixar o pejorativo em evidência. Sim. Por quê? Pra separar. Pra pessoa Porque se colocar como querendo melhor. segregar tudo, e música não tem como segregar. É verdade. Samba e pagode, tá tudo dentro da mesma casa. O samba... Se você perguntar pro Zeca Pagodinho, como já foi feito, inclusive pelo Jô Soares. Sensacional isso. Conta. Zeca, qual é a diferença do samba pro pagode? Tem alguma diferença? Tem. Pô, tem. Qual? Faço a menor ideia. Que tem, mas eu só não sei. Eu acho que eu já vi isso. Porque se você coloca, você chama lá um Hamilton de Holanda pra fazer um banjo, pra fazer ai, que coisa linda, que coisa mais odê. Bota um sax, coloca isso é samba. Botou ali só uma caixinha de fósforo faz samba. Isso é pagode. Entendeu? Pintou o cabelo de louro, virou pagodeiro. Mas tem essa questão estética. Gente, pelo amor de Deus, mas né, as próprias pessoas que fazem isso, às vezes querem se diferenciar. Mas eu acho uma bobagem. Eu gosto de tudo. Eu sou tudo do ser samba, humano, mas eu assim... sou do pagode. Adoro, vambora. Vambora. O negócio é Que cantar. lindo. É isso aí. E você que gosta dessas canções mais afro, você costuma incluir no seu repertório alguma coisa? boto. Porque, na boa, se eu vou num terreiro, eu falo, mas o Zeca Pagodinho canta isso aí? E a gente tá cantando no terreiro pra chamar a entidade. E vice-versa. Quando eu descobri que, assim, o samba era basicamente macumbeiro, eu falei, caraca! Dá um assim na mente. E eu falo, que coisa maravilhosa. Porque eu nunca gostei de, em algumas religiões, que tinha uma música, porque eu tenho um ouvido, assim, meio sensível. Então, se o pessoal desafina ou canta uma melodia pobre, fica... Eu já saio. Eu não fico. Porque pra mim já dói. Eu falei, Deus não está aqui, entendeu? Não é possível. Porque Deus é um ótimo músico. Entendeu? Pra mim já não dá. Tem ouvido apurado. Entendeu? Tem ouvido apurado demais. Ele é muito sensível. E aí, boa. tipo, se eu vou num lugar... Pô, aí eu fui na Umbanda, eu falei, nossa, que medo, que lugar estranho. Aí você começa a ver que é super normal, que é só coisa boa. E aí a música, eu falei, porra, música boa, cara. Deve ter coisa do bem aqui, entendeu? Que aí você já fica até meio... Não sei o que, não sei o que lá, coisa animada, parece uma festa. Porque a música Acho lindo. é vibracional. A música é muito de vibração, né? Não, cada um se identifica com um estilo, com certeza. Com certeza. Mas eu acho isso, bom, riquíssimo e maravilhoso. Mas assim, você vê essa influência afro no seu trabalho? Vejo influência em quase tudo que faço. É óbvio que a gente tem que ter bom senso, né? Você não vai chamar Zé Pilintra Eu acho. no meio de Mas eu só um acho. jantar ali, né? Nada contra quem Nada chama. contra, mas não é o lugar. Assim, isso não tá em mim. Eu Entendi. Você eu é procuro mais discreta. me preservar em relação a isso. Por conta de exercer a religião, né? De profetizar, de estar dentro. Enfim. Então, eu acho que pode ser uma coisa arcaica, pode ser uma cabeça minha de... E foda-se também. Mas Adoro. eu acho que o que é litúrgico é litúrgico. Entendi. Então você está dizendo que é errado o cara ir lá? Não, ele faz o que ele quiser. Sim, sim. E tá tudo bem. E eu tenho amizade de pessoas que fazem isso e tá tudo bem. Sim. Inclusive, quando tô cantando e essas pessoas chegam, eu falo, olha, meu microfone tá aqui, tá à sua disposição. Entendi, Eu não legal. tenho problema com isso. Entendi. Mas não faço. Entendi. Isso é meu. Você gosta de separar o sagrado do profano Porque, por exemplo... por uma questão energética? Claro, sem dúvida.
Porque os pontos, eles têm códigos. Ou Sim. no tambor. Eles são portais. Ou na eles têm códigos. Sim. Isso a gente aprende dentro da religião. Sim. Os códigos. Então, eu, particularmente, Michele, não acho bacana uma pessoa que toca um atabaque, independentemente de ser um ogã ou não. Tá ali numa festa, num aniversário, num show, qualquer lugar, e ele mete os códigos Sim. sagrados. Porque esses códigos é que trazem esse... Abre as portas. Sim. Então, vamos dizer, é um código que é para chamar um inquice, que é para chamar um... Eu acho que não tem necessidade nenhuma. Eu acho que necessidade Já zero. tem outras músicas boas, né? Pronto. Não precisa tocar essas. Agora, aonde vem o bom senso? Ah, Você pega uma canção de Dorival Caymmi, sim. você pega uma canção de Baden Powell, por exemplo, o Canto de Ossanha. Sim. Muito famosa. Tem uma muito famosa de... Meu pai, Oxalá, é rei, venha me valer. O velho Omulu, a Totô, Baluaê. Tem várias tendas que tocam essa música pra chamar Então, Omulu. e ela não é uma música de terreiro. Ela era Ela profana. é uma música profana. E foi absorvida Pelo... isso acontece muito, Ok. muito. O oposto é que eu não acho bacana. Você Entendi. pegar um ponto de raiz, Aham. que foi uma entidade, Sim. um caboclo, que veio, riscou lá a pemba dele, deu o Sim. ponto dele. Aí você pega esse ponto e leva pra roda de samba. Essa é a parte que a Michele não entra. Eu também sempre pensei assim. E acabou, e tá tudo certo. Sim. Agora, você pegar canções que foram compostas saudando essa ancestralidade, saudando essas religiões de matriz africana, tá tudo certo. Que era... E Falando o o nome que dos muita gente orixás, faz. das entidades, Essa não sei o coisa quê. mais comum do mundo. Isso que Mariane porque- canta. Eu vi chover, eu vi Ai, garoto. adoro Mariane de Castro. Pronto, Ela é são sensacional. canções que estão Sim. aí. Sim. Vinícius fazia muito isso. Muito. E tá tudo certo, Verdade. vamos embora. Os festivais de Curimba existem para isso. É verdade. Você vai lá, se inscreve, você é compositora, adora fazer música de macumba. Vai lá pro Festival de Curimba defender sua canção. Que é onde surge Aê, parrela, oiá, ela, oiá. Aê, parrei, É uma canção de Festival de Curimba. Legal. Vambora, Olha. vamos pegar essas canções, vamos trazer pro nosso samba sim. Vamos, exaltar a nossa ancestralidade. Somos macumbeiros, sim. Somos pretos e tá tudo bem. E Vambora. assim, gente, 2025. Passou Sim. do tempo. É sobre isso. Né? Não tem, nem discuto essas coisas. Falo, vai, volta, pega a máquina do tempo, volta para os anos 50. Porque eu não isso. tenho que ficar ouvindo certas Eu só tenho baboseiras agora. essa reticência com Aham. o que é sagrado, ponto. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero É. saber sobre isso. Poucas pessoas aqui, né, são de alguma religião assim, de Mas matriz não africana. tenho nada, ressalto, não tenho absolutamente nada com quem faz e tá tudo certo. Certo, entendi. E a Gostei pessoa, de repente, saber. até tem agô pra fazer aquilo e eu não sei de nada. Né? De repente, Não dá pra gente ter o caboclo, preconceito. Exu, a entidade que Falou assiste que era, aquele médium, né? Disse, não, meu filho, você pode fazer minhas canções nas suas rodas, no seu trabalho, no palco. É que Tá tudo certo. Quem é a Michele pra dizer que não? Essas religiões, elas são muito fora do padrão, né? Então, tipo assim, não dá pra você falar, é isso só, Não, isso e não pelo amor, não, isso cada não terreira existe. de um jeito, cada médium, cada entidade. É por isso que não dá pra você falar. E a Não. gente sabe quanto tem futrica de um terreiro pro outro e dentro dos terreiros, porque. Ai, fulano tá fazendo isso, Ai, que mas não preguiça. pode. Eu li no livro tal, que não sei o Ai, quê. Aí, porque minha avó falou. Gente, cada situação é uma situação. Mas é onde né? eu volto, Dani, sempre no bom senso. As igrejas de matriz africana, elas não têm uma Bíblia. Isso Elas não atrapalha têm- muito. Tudo nosso é É. oralizado. A É. gente passa tudo via oral. São contos. É aqui, ó, sentado numa mesa, almoçando, comendo. A avózinha conta uma história pra mãe, que a mãe vai contar a história pro filho, o filho vai repassar e ponto. É a oralidade. A nossa religião vem Sim. disso. Então não existe ali um livro, né? Como a gente tem o Alcorão, Se bem a que Bíblia. a Bíblia é tão A gente não tem isso interpretada de de formas, formas diversas. inacreditáveis, Mas, diria mas até. isso aí, só que daí ninguém aceita. Que, Não, que, isso aí tipo esquece. assim, Se você mesmo falar que você cada tendo o um tem sua livrinho. versão, dá ruim. Então, mas mesmo tendo o livrinho certo, ainda dá ruim. Imagina Não quando não assim, tem o livrinho, Porque né? lê, o cara lê e interpreta do jeito que ele É, quer. E isso é comum, isso é normal, isso é natural.
Eu falo assim, se não estiver prejudicando os outros, falando mal, faz se deturpação- você quiser, só não me enche o saco. A deturpação tá aí. Acredita no que você A quiser. deturpação, a gente nunca vai conseguir matar, acabar com as coisas Porque que são deturpadas. é do ser humano, né? É do isso. ser humano. É. E isso não está só ali na Bíblia, que o evangélico lê de uma forma, o católico de outra e assim por diante. Sim. Isso também tá, quer ver? Um exemplo. Na Umbanda. Aham. A entidade baixou, tá ali, e tem o consulente. Existe uma responsabilidade absurda do médium Nossa, demais. de captar tudo aquilo que o mensageiro está passando para ele, que a entidade está passando para ele. E ele vai passar aquilo para o consulente. Então, ele já tem que ter a responsabilidade aqui, ó. Porque não tem esse negócio de, porque eu sou 100%, não vejo nada, não vi nada, não sei Hoje em quem dia sou. não é mais assim. Esquece. É. Tá, passou. Então, a responsabilidade primeira é a dele. A segunda é a do consulente. Muito consulente entende o que quer. Com certeza. É que nem terapia. É igual. O psicólogo pode ser o Freud. Pode ser o melhor psicólogo, pode ser o melhor maravilhoso. psiquiatra. Se a pessoa não estiver disposta a melhorar e a ouvir as Pronto, verdades. acabou. Então, essa mas é deturpação, ela existe em qualquer segmento. assim. Às vezes, o político vai lá e diz, olha, eu vou fazer tal coisa. O cara falou assim, mas na campanha dele, ele não falou isso, não. Ele falou que ele ia fazer... E tudo no mundo é assim. Infelizmente, de forma consciente e inconsciente isso acontece. Mas Inconsciente. Não é enfim. que todo mundo é ruim, né? Que tem uma galera 100% ruim que quer fazer pra ferrar o outro. Muita gente é sem noção mesmo. é sem noção. Erra, é normal, né? Sem noção. Mas enfim, E aí, um vem e fala, quer ver outro exemplo muito comum? Que as pessoas, né, acabam indagando a gente, né? Olha, Michele, tal banho, assim, assim, assim. É só do pescoço pra baixo, né? Por quê? Dicas de macumba no podcast Conexão Sonora. Gente, Estamos mas por quê? diversificando. Não, é que eu fui num terreiro, falou que é só do pescoço pra baixo, porque senão dá ruim, não sei o quê. Isso daí é muito variável, cara. É muito variável. Então, aí você fala, não, esse específico, irmãozinho, você pode fazer da cabeça pro chão. Tá tudo certo. Tem coisas específicas que você não vai fazer. Então, é onde eu volto no bom senso. Bom senso tá aí pra tudo, gente. A pessoa mandou você tomar um banho de amônia do pé à cabeça. Banho de amônia? Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. Banho de gasolina. Caralho, pega o comigo, ninguém pode, toma um banho. Oi! Cara, Mas, bom enfim. senso, bom senso. Em termos musicais, você acha que tá faltando bom senso também? Tirando aquela coisa que a gente falou antes de letras não tão, assim, interessantes. Olha, mas, assim, eu posso entre tá os sendo músicos... muito babaca. Mas eu acho que tem que ter... Eu acho que o bom senso hoje não é só de quem canta. Tem que ter bom senso quem ouve também. Pra não comprar qualquer porcaria. Porra, você tá escutando, certo. cara. Você tá vendo que é uma vibração cabulosa. Sabe? Aquilo tá te trazendo o quê? Quando você escuta uma letra que não precisa ser de uma vertente específica, mas você tá ouvindo uma canção que te traz alguma coisa, que te traz memória remota. Uma aranha caindo aqui, ó. Olha Tô só, vendo porque eu eu gosto sou de aranha. aranha. Como a pessoa é aracnofóbica, ela vê aranha em qualquer lugar lá. Eu acho já elas vi. tão bonitinhas, que gente. fofa. Leva pra você. Que fofo. Tira daqui, senão eu vou surtar. Não, essa aí ela tá de boa. Eu vi agora aqui, ó. É pequenininha, que bonitinha. Que Ó, fofa. vamos pôr ela pra balançar. Balançar. Ó, a aranha tá... Nossa, mano, pra achar esse tamanho de aranha... Menina, tenha medo que você vai achar. Pronto. Vejo de longe. Foi andar pra outro canto. Mas enfim, gente, é tão bonitinha. Você vê lá andando assim, fala sério. com as pastinhas. Pronto, pausa no podcast pra falar da aracnofobia da O que cantora. você acha? Põe aí, gente. A cantora é O aracnofóbica. que vocês acham nos comentários sobre aranha? Vocês gostam? Eu Vocês acho, não gostam? É um assunto polêmico, Convivo aranha. com uma só. Acabou. Tá ó. Rock das aranhas. Ai, meu Deus. Mas então, tem essa... Então, voltando. Você tá falando... Você tá ouvindo uma coisa bacana, aquilo te traz coisas Sim. legais, aquilo energiza a tua casa. Sim. Pô, bota lá no Spotify, escuta gente que Tem você nunca muita ouviu. opção. Porque muita gente fala assim, Dani, a música tá morrendo, a música boa tá morrendo, não tem ninguém novo vindo. Tem gente Não, tem boa pra muita caralho gente. ouvindo. Tem muita Você gente. que não escuta.
É porque antigamente tinha só televisão, rádio Sim, e umas mas hoje revistas em para dia não tem mais divulgar. desculpa. Então, e as pessoas só consumiam aquilo, elas só iam naquilo. Sim. Hoje você tem tanta opção para achar as músicas que realmente, não, acho que até quem é músico, quem é profissional, fica meio perdido. Porque é Porque é muita muita coisa boa. coisa. E você entra no Spotify, joga lá um segmento que você queira. Cara, Sim. cada lançamento, claro que tem coisa ruim, óbvio. É, E sempre vai existir. teve coisa ruim também. E tá tudo bem também, que é ruim também. O sol nasceu pra todo mundo. Né? Pros desafinados, pro cara que acha que sabe No tocar algum peito dos instrumento. desafinados também bate um Bate o coração. coração. É. Mas busca, cara, vai atrás, procura. Tanto o autoral tá aí explodindo. Tá. Tanta gente fazendo canções incríveis. Essa é a hora do programa que eu falo pro entrevistado. Cite exemplos. Ai, pelo amor Vamos de- divulgar. Ai, vamos de exemplo, vamos lá, Maísa Ohashi. Tá vendo? Nunca ouvi A falar. Maísa tem canções incríveis. Aliás, eu vou trazê-la aqui pra você. Legal, já gostei. Pronto. Pronto, traga. Maísa Ela faz é um compositora. trabalho. Ela é Compositora, pianista, Nossa. cantora, professora de técnica vocal. Maísa- aquela que você tinha falado. Eu falei Sei. de Maísa hoje? Participou do The Voice. Não, hoje não. Participou do The Voice. Participou do The Voice, seu louco. Cara, a Maísa é nossa gigante. Porque ela em estatura, ela é como eu. Entendi. Né? Ambas somos minúsculas. Aham. E a Maísa sobe no palco, meu amor, Parece- 7 metros de altura. Aham. E não só no palco, ela é uma mulher Tributo gigantesca. da Gal, né? Como? Tributo da Gal que ela faz também. Maravilhoso. Você Tributo precisa da trazer Gal, ela legal. aqui. Pronto. E Já dentro tá do convidada. autoral- ela ganhou o Muau esse ano, no passado. Ganhou. Pronto. Uhum. Olha. Ganhou uma música belíssima, Parte de Mim. Ela ao Maravilha. piano, sozinha. E não só ela. Temos, caraca, Tem muita gente, vale. cara. Tem muito Tem compositor bom. muito. Gosto muito de falar de Matt, do Matt Honor. Matt Honor. Até hoje eu não sei falar o nome do meu sobrinho. É o Matheus. Tá. Matt Honor. Composições incríveis. Ele já é mais pro rock, mais pro pop rock, né, Sim. Danilo? Seria, né? Que também ganhou um festival agora. Que acabou de ganhar um Esse festival foi em também. terceiro lugar. Terceiro lugar. Tá. Eita. Matt é maravilhoso. Quem mais aí? Bem fresquinho pra gente. O próprio Rodrigo Lopes fez uma canção belíssima, também ficou segundo lugar no festival do... Pronto. Eu fui Ah, a um festival como julgada... como é que fala? Jurado. jurada? Ai, que chique. Em Pinda, né? Pinda. Foram 2 dias, então passou uma galera um dia e uma galera no outro. Então tinha MPB, tinha rock, tinha música sertaneja, tinha piseiro, tinha funk. Foi incrível. Olha. Foi em Pinda. Foi maravilhoso. Então, assim, você vê que o nosso Vale é sensacional. Não, tem bastante um coisa. menino que eu gosto muito de gravar as coisas dele. Inclusive, estou para gravar um samba dele agora. Cleitinho. Legal. Outro menino que você pode trazer aqui. Legal. Cleiton é arranjador. Você conhece o Cleitinho? Por nome assim. Ele era do... Das antigas. Eu chamo de um de menino, né? Da minha época, a gente ia assistir, ele também babava com meu pai tocando cavaquinho, nós dois, né? A gente ficava babando no meu pai tocando cavaquinho. Ele adorava ver meu pai tocar, meu pai foi um incentivador dele. Enfim, Cleiton. E ele também tem um estúdio aqui em São José. Legal. Tem composições incríveis. O dele é a vertente do samba, Tá. ou do pagode, como queira. Cleiton tem composições maravilhosas. E eu ficaria aqui Horas dos falando. compositores. Tem Sim, muita gente boa. Muita Tem. gente. Eu mesma apresento um musical chamado Eco Musical A Voz da Natureza. Inclusive, agora no mês de junho, Incrível. temos mais 4 apresentações do Aonde? Eco Musical. Diga aí, minha produtora. São em comunidades, né, aqui de São José. Comunidade São José. São todos os domingos. Todos os domingos. Domingo agora, dia 8, Agora, dia 8. na quadra de esportes da Rua da Linha. Ah, peraí. Nova Esperança Banhado. Bom, peraí. Ah, eu já ia te dar o microfone, porque não tem condições, não. Essa minha menina, vou falar pra você, corre da câmera, corre do microfone. é uma Nem a benção. pau, Mas tem que, olha, então você tem... Eu não sei nem que dia que é hoje, pra começar. Que Também dia é hoje? não.
Eu sou péssima de saber 3 data. de junho. 3 de junho. Então, a gente tá aqui, olha, tem dia 5 também em Jacareí, na quinta-feira, sábado em Guararema. Nossa, tem coisa pra caramba, menina. Mas tem os de domingo aí. Nossa, pelo amor de Deus, não. Depois a gente Printa. cola, entendeu? Não tem nem condições isso aqui. Domingo tá- Gente, acompanha junho o tá Instagram recheadinho. dela, tá? Porque não tem condições. Essa mulher não para de fazer show. Graças a Deus. Junho Nossa tá lindo. Nossa senhora. E é O um pergaminho, mês exatamente. maravilhoso, né? Junho, tem festa junina, tem tudo. Ah, tem de então tudo o povo esse tá mês. animado. Mas o Eco Musical, vamos lá, olha. Conta, só pra conta. só pra fechar, Ah, do Silvio Leite e do César Pop, Ah, sim, que são que- os compositores sim, sim. de todas as canções do Eco Musical. E eu sou só Legal. intérprete. Mas esse lindo. projeto é o quê? Esse eco musical? É um projeto voltado todo ao meio ambiente. Tá. Né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o nosso cenário é constituído de itens cenográficos reciclados. Ah, legal. Entendi. Todas as canções são voltadas a isso. Não era aquele povo que tava aqui aquele dia? Isso! Ensaiando? Pronto. Tinha um povo falando. Eu falei, nossa, que coisa incrível. não sei o quê. Era você cantando? Éramos nós. Nossa, menina, eu já te conheci, nem sabia, cara. Minha memória é péssima. E eu até parei e falei, nossa, que legal. A gente Só tava aqui eu. gravando, eu falei, nossa, a mulher canta muito bem. O povo tocando umas coisas legais. Ele tem uma perspectiva, assim, mais pro jovem, voltada pro Sim, jovem, sim. né? Mesmo de É infanto-juvenil, né? Enquanto aham. ecologicamente. Sim, Então, mas serve muito pros me lembrou, jovens. sabe o que me lembrou? Daquelas músicas da cultura de antigamente. Que eram feitas para criança, mas eram feitas por grandes músicos. Sim. Né? Que Pra era, criar essa associação, né? que fala, nossa, que coisa maravilhosa. É muito legal. Não, é muito são legal. só músicos bons, super recomendo. Já Músicos ouvi. incríveis. O time é sensacional. Café É. com leite ali sou eu, igual a Bandareí. Você é a piorzinha que É tá igual a tendo. Bandareí, que eu quero falar depois, viu? Essa menina não me deixa esquecer. Quero falar da Bandareí também. E os músicos são incríveis. E aí, dentro do repertório do Eco Musical, Aham. a gente tem rock, tem samba, tem reggae, Legal, tem bossa nova. Pra educar musicalmente É, as muito legal, crianças. muito legal. Maravilhoso, gente. É isso aí. Que É bom, tenho sim. mais desses projetos, Sim. né, partindo. Porque vocês estão por conta própria ou vocês estão conseguindo alguma coisa, sei lá, alguma ajuda pela fundação? Não, esse foi edital, Mari. Foi editado. Foi edital. Esse foi um edital. Legal. Na maioria das vezes, quando é possível que seja executado algo autoral, na maioria das vezes é via as fundações culturais do Maravilhoso. Vale Que ótimo. e as prefeituras, né? Sim. Graças a Deus. Precisa, né? Enquanto ninguém puxar o nosso tapete que seja anticultura, a gente está aí firme e forte Por enquanto estamos sobrevivendo, né? sobre isso. Entendi. Mas enfim, é bem bacana ver esse seu passeio musical. Mas você é mais do MPB, do samba, que nem você falou. Mas mesmo assim, você, tipo, quando era mais jovem, você não costumava ouvir alguma coisa mais pesada, um rock, alguma coisa? Você nunca curtiu essa vertente? Não, curti sim. Eu menina, eu assisti ao vivo Guns N' Roses, eu assisti era Michael Jackson, eu assisti Você foi nos Madonna. shows? Desculpa. Ah, meu Deus! Você que Eu lute. era muito pequena Você pra que ir. lute. Triste. Porque você não foi só neles. Você foi no auge. É. O que é mais foda ainda. Nossa, vou chorar. Foram shows incríveis. Bom pra você, né? Eu ia muito, eu gostava, sempre gostei muito de música, sempre fui muito ligada à música. Independente de estilo. Eu fui no Hollywood Rock, mas não lembro o Nossa. ano. Eu lembro. 85? Gente, eu vi Kurt Cobain engatinhar no palco. Nossa! Porque não aguentava chegar no Porque ele microfone. tava muito louco! Não tem história pra contar, mamãe. Nossa, cara. Madonna descendo com a perna aberta naquela bola branca gigante. Eu tenho memórias incríveis. Michael Jackson entrando no palco ao som de Carmina Burana. Como é que eu vou esquecer isso? Foi em 93 esse show? Porque eu lembro que ele veio em fudeu. 93 pra cá. É Não porque sei. me marcou muito. Eu era muito no fã Morumbi. dele. Foi Morumbi. Eu acho que foi. Nossa, Mas não lembro o ano, não. que triste Tem na minha isso. agenda, eu tenho agenda, tá? Aquelas agendas assim, ó. Eu também fazia essas Eu agendas. tenho. Que eu colecionava Se você guardanapo, não Se sei o que. tivesse não sei o falado, que eu lá. tinha trazido. Pô, a gente vai ter Tem que marcar umas um outro 3 ou programa 4. que é só Tem pra falar 3 das ou tuas 4. agendas. Tem umas 3 ou 4, aí você passa assim, Eu ó. sei, eu tenho até hoje. São grossas. É, porque você colocava um monte de Aí clipes. você abre e do eu nada lembro. tem aqui assim, ó. Era muito Bita legal. do Baurete e do Beltrano.
Tem que a gente guardava tudo. É. O papel do chocolate que você comeu. Que até enchia de formiga. O ingresso de todos os shows que fui, tá lá. Camisa de Vênus, tá tudo lá. Nossa, que máximo, cara. Muito gostoso. É porque é legal isso, quando você tem essa capacidade de juntar tudo, né? Porque tem gente que realmente é de um ritmo só e não vai nada, Eu acho que acaba né? sendo natural, Dani, porque nós, intérpretes, é natural essa curiosidade. Não é pra todo mundo não, amiga. Ah, não? Não, se eu te contar o tanto de desculpa. gente que eu ouço que não sei, não quero saber, tem rádio de quem sabe. Não. Né? Por exemplo, a sua eu não canto, característica. Eu não canto música sertaneja, pronto. Não canto. Sim. Mas eu tenho 8 no meu repertório. Cara, mas Pra não então, dizer que não falei das flores. tem muita coisa boa eu do não vou, sertanejo, eu vou. né? Mesmo Você não é sendo o seu foco. Você é meu contratante ou uma pessoa que tá ali no bar. Poxa, canta Evidências. Cara, é um Porra, clássico. Evidências é um hino. Você tem que cantar Eu Evidências. vou fazer. Claro. Só não me peça coisas específicas. Coisas Tá, mais porque recentes, às vezes, né? recente, então... Fudeu, tá bom, fala pra você. É tudo velho. Mas Sim. assim, claro, eu separei 8 canções ali. E faço com muito carinho. Sim, Mas com todo respeito. É aquilo. Mas é a tua... Passou de 8, acabou. Sim, não é o teu foco. É o seu direito. Teve um ano no show Mulheres, não lembro, não sei lá qual show Mulheres, eu tô há 20 anos no show, o show existe há 21, né? Que o ano que eu tava em Portugal eu não fiz. Pô, tá... 20 anos. Teve um ano que eu cantei uma canção gospel, e eu sou um bandista, eu sou uma mulher de religião preta. Mas, às vezes é uma música que rolava ali no Cara, momento. e- Tem músicas bonitas. Pra caramba! Tem umas católicas legais Nossa e tal Senhora, também. quantas vezes eu interpretei no meu show Negra Liberdade? É um show que tem tudo isso aí que você gostou. Uhum, Né? Ela ia gostar do Negra Liberdade. com certeza. Tem música de terreiro, tem música de macumba, tem Clara Nunes, tem, Ai, amo, Clara. tem Daniela Mercury, tem, enfim. E um dado ano em que fiz esse espetáculo foi no Trianon, em Jacareí, ali onde era o Banana Split, não é mais Trianon, enfim. Ah. E calhava de ser Dia das Mães. Era um 13 de maio, abolição, Uhum. Pretos Velhos, Dia Dia dos das Pretos Mães, Velhos, ficava aham. tudo junto. Olha. E eu abro esse show com meu saudoso amigo Marcos Flecha no piano, fazendo Ave Maria pra mim. Ah, que bonito. Foi lindo, esse show foi sensacional. Eu tenho um Sim. negócio com Nossa Senhora, né? Que ela é meu fechamento, eu sou dela. Mas não tem nada a ver. Você pode se A identificar gente com dorme e pessoas de acorda várias... juntas, de várias religiões, tem nada a ver não isso. tem um dia da minha vida que eu acorde e não peça a bênção pra Nossa Que Senhora. legal. E foi grandioso abrir o show cantando Eu imagino, essa canção. é uma puta música. Você conhece Elizabeth Lacerda? Lacerda, não. Ela canta muita música espírita, Ela na é de verdade. onde? Não, ela canta música espírita mesmo, aquela de centro, Allan Kardec, Ah, sim. sabe? E ela pega às vezes músicas da católica, da evangélica, e ela canta, e é uma voz gostosa, Que é aquela coisa que delícia. dá uma paz, sabe? Maravilhoso. Você não precisa ter a religião dela, você só Não, ouve. gente, isso aí não tem nada a ver. É uma coisa fechada que tem Porque na cabeça das pessoas, As pessoas né? gostam de misturar coisas que não se É. misturam, no sentido de colocar barreira ou fronteira. Por exemplo, arte é uma coisa, religião é outra coisa, filosofia é outra coisa. Todas andam de mãos juntas Sim, sim. Elas não estão separadas. e cada uma tem a sua raiz, a sua escola, a sua doutrina e Sim. ok. Sim. E você juntar isso tudo, porque tem coisas, filosofia e religião, não tem como separar. Sim. Não tem como, não existe abismo entre isso. Assim como a arte. Cada um tem a sua concepção. Eu Tá concordo com tudo você. ligado. Mas muita gente não pensa assim. Muito né? do que a gente faz dentro de um terreiro vem de onde? Uhum. Da arte, da cultura de um Sim. povo. Sim, E o que é a cultura de um povo? Arte. sim. Exatamente. E é legal você falar disso, porque eu acredito que o seu repertório, então, seja muito amplo. Tipo Mari. assim, 1 milhão de músicas Não, ali. eu pergunto, não hipocritamente, eu pergunto porque eu realmente não sei. E ela, como gosta muito do meu trabalho, Leva já pastinha, me acompanha você- há muito tempo. Aham. É por isso que eu tô perguntando se sim, se é. Tem de todos os estilos musicais. E o que o pessoal mais pede pra você tocar, no geral, nos lugares Nossa, que você não vai? sei.
Tipo, deve ter, além de fala evidências, música ou música. ritmo? Música. Independente do ritmo, deve ter evidências, com certeza. Não, não. Não? O pessoal respeita, respeita, assim, o pessoal sabe que eu sou cantora de MPB, Então, dentro do MPB, samba e axé. deve ser, tipo, então, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, essa Não, galera. eu acho que me... Intérpretes mais tipo Elis, Entendi. Vou mais pelos intérpretes. Entendi. Houve uma época em que eu fiquei conhecida, quando eu comecei a cantar lá atrás, eu fiquei conhecida no calçadão de Caraguá, como a menina como nossos pais. Porque só tocava Porque essa. eu chegava no calçadão, eu tinha que cantar como nossos pais. Mas se você cantava bem, o pessoal ia pedir bis, né? E aqui, uma canção que é muito pedida quando eu faço shows é Chão de Giz. Que é uma puta música Todo também. mundo pede Chão de Giz, é impressionante. Até hoje, né? É Até uma hoje. música que o pessoal não enjoou. Então, mas você vê, agora voltando, me deu aqui um feedback. Voltando A outra dimensão voltando no tava no assunto. teleprompter aqui, tava aqui, ó, na tava no meu escuta. ponto. Voltando àquele assunto de interpretar e se emocionar. E só externar, só cantar o que realmente toca. Ponto. Sempre partir desse ponto. Exceto quando eu era cantora de baile, que daí eu tinha que cantar o que o meu patrão mandava. Sim. Mas quando eu deixei de fazer baile, eu tive essa autonomia de cantar só o que eu gosto. E graças a Deus as pessoas gostam do que eu gosto. Pronto, Sim. tá tudo certo. Mas eu já chorei cantando Chão de Giz, que é uma canção que eu canto há mais de 20 anos. Depois de E depois de 20 anos, eu já me Nossa. peguei chorando cantando Chão de Giz. Assim como eu já me peguei cantando canções ridículas, no sentido... Cara, você canta isso todo dia, né? Mas naquele dia, naquele momento, a canção me arrebateu. Te bateu de um outro jeito. E eu não quero nem saber quem tá escutando, quem tá tocando. Eu sinto, eu boto pra fora e ponto. Essa sou eu. Você é uma artista visceral. assim. Eu acho que eu sou. Porque Sim. eu não consigo fingir. Isso é Não bom. sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho Pode que... soar antiprofissional, dependendo da situação. Porra, cara, respira fundo. Você tá ali pra fazer o trampo, faz o trampo. Mas tem 50 não mil pessoas te é... assistindo. Mas, cara, né? isso Você daí... tem que ter uma responsabilidade. Não, você tem que ter uma mínima responsabilidade. Mas, assim, não é que nem ficar apertando o botão numa fábrica. Sabe, mas imagina você Você chegar tem que num ter The um Voice. grau de emoção. Você imagina você chegar num The Voice Brasil. Eu, por exemplo, fui só até que o pessoal... Fui antes de virar, eu não virava cadeira nessa... Eu só fui até a fase que não virava cadeira. Mas tudo bem, você chegou lá. Já teve uma seleção. tinha uma seleção. Sim. Você imagina a pessoa tá ali interpretando, como a Cecília Militão, a Maísa, Sim, que tiveram sim. a Camará, Sim. tiveram essa chance. Você tá ali pra, caralho, 33 minutos, 2 minutos, não sei. Sim. Pra você Porque corta a cantar música, né? e fazer a execução da tua vida. Sim. Viado, puxa esse diafragma. Eu não quero saber Firma se você a tá perna. de mau humor. Você vai dar de Firma tudo. seus pés no chão. Você vai... Puxa o ar, se concentra, Aham. bota esse palato lá em cima e chama. Você não vai dar o mole Sim. de chegar ali. Tô emocionada. Você tá aqui, não, que acabou a tua chance. Cantei para tanta gente. Sim. Desculpa, mas vamos começar de novo. Tem gente que faz isso. Você não tem essa chance, cara. Sim. É o mas pega aí... pra capar. Mas eu digo mais no dia a dia, em shows menores e tal. Aí você faz o melhor que você pode, mas nem dia a sempre dia. o seu melhor é muito bom. Porque não é como. Ali no dia a dia, Dani, quem tá ali no dia a dia? A intérprete Michelle Aguiar. Uhum. Mas ela saiu de casa esposa, ela saiu de casa mãe, ela saiu de casa sobrinha, prima, amiga. Ela tem todos os perrengues dela, como qualquer outra pessoa que não Sim. cante. Que afeta o seu e trabalho. você cantar, na minha concepção, posso ser uma babaca falando isso, mas para mim, quando você canta, Uhum. você já tem essa... Como é que eu posso te dizer? Não é pressão, mas você já entra no palco com a missão de levar alguma coisa para quem está te ouvindo. E não interessa se é um casal na mesa, se são 30 pessoas, se são 2.500 pessoas ou 60 mil pessoas. Qual é o teu intuito ali? Levar alguma coisa. Fazer com que a pessoa se sinta bem
ao te ouvir. Sim. E muitas vezes você tá ali numa situação emocional fodida que você não tem aquilo para dar. Sim. E você vai tirar do útero? Vai. Você vai tirar do útero, porque a gente consegue tirar do útero. Não sei se... Eu tô falando, obviamente, só de mim. Não sei se por conta ao amor pelo meu ofício, Sim. ou porque realmente sou mulher e Porque você é tenho muito foda. essa força. E porque você é muito boa. Até quando você não tá num dia bom, a voz sai bem. Mas Entendi. Quando eu enterrei meu pai, acho que 2, 3 dias, 4 dias, não sei. Eu tinha um show. Puta Mas que era um pariu. show grande, um show com contrato, um show que não dava pra falar, olha, meu pai morreu, não tô indo. Não dava. Putz. E aí? Eu fui. Você pode achar que não foi a sua melhor performance, mas você ficou satisfeita, pelo menos, que você Agora, conseguiu dizer, entregar. eu tava ali... Claro, vários momentos vinha, né, a sensação, a dor da perda, e Sim. você tem que... Isso vai ficar aqui, isso vai ficar aqui, eu subi no palco, agora isso aqui vai ter que esperar. Focar. Quando eu descer do palco, eu Eu pego... volto a chorar. Essa bolsa é minha, esse fardo é meu. Uhum. Então ele vai voltar para minhas costas quando eu sair daqui. Mas aqui nesse momento, eu não posso estar com essa bolsa. Sim. Papai, perdão, vambora. É esse meu profissionalismo, trabalho. né? Profissionalismo. Então é por isso, é muito difícil. Você tem que ter um jogo de cintura do cacete. Total. Às vezes foi uma briga com alguém, ou Sim. um momento que você está passando que não está bacana, financeiro, seja lá de qual origem. Porque eu queria estar, sabe aonde? Na minha casa, embaixo de uma coberta. Sim. Mas eu não posso. Não pode se dar esse luxo. Não posso me dar esse luxo. E você estava falando desses momentos difíceis. Teve muitos desses momentos difíceis, acho, né? Na sua carreira, por ser muito longa. Mas também tem uns momentos, às vezes, que não são exatamente tão difíceis. Mas, às vezes, acontecem umas coisas fora do script. Né? Umas coisas, tipo... ou alguma coisa que deu errado, ou um nervoso que você passou, um susto que você levou, ou alguma coisa engraçada que aconteceu. Eu gosto de fazer essas perguntas. Tem muitos, Dani. Eu não sei se eu vou lembrar dos legais. Não, mas conta aí alguma coisa. Eu lembro de um carnaval em... Aquela cidade que tem um monte de faculdade. Nossa, tem várias. São Carlos. São Carlos. É aqui em São Paulo, você diz? Aqui no estado de São Paulo, sim, São Carlos tem bastante. Vamos fazer um show lá. Eu não lembro de muita gente, assim, a composição da banda, mas eu lembro que o Denilson estava nesse show, o Denilson, o percussionista. E era o show da Dona Cida até. A gente foi fazer o Country Club de São Carlos. E eu andava toda colorida, sempre, né? Sempre muito colorida, graças a Deus. E na época... Eu tinha Melicinha de todas as cores. Eu lembro da Melicinha, eu amava. Até hoje eu amo. amava. Acabei de comprar um tênis da Melicinha. Que acabei desfazendo E ainda da vem coleção. com um cheirinho de chiclete. Até aquele cheirinho. E aí eu tava com uma Melicinha, sei lá, de que cor naquele dia, cantando o Yacht Club, não, o Country Club, lotado. E eu lembro de Dona Cida ficar desesperada comigo, porque eu fazia aquele... Como é que é aquele negócio que você joga, você vai pro povo? Cai em cima do povo? Sloucha, não, Sei lá. É um negócio aí que a galera do rock and roll faz. Que pula na plateia e e o eles povo vão vai te passando, carregando. cara. Sei. Fiz isso. A louca do parquinho. Fiz. Naquela época não tinha muita... Fiz. Tinha nada na Hoje em cabeça. dia eu não faria. Aham. Desci tal. Um dado momento eu fiz assim, a galera me colocou no chão e eu pedi pra abrir um corredor. Pronto. Um mar morto ali, você Como abriu. eu tava com o Inia, ok, abri o Mar Morto, fui até o final, brinquei com a galera toda lá do fundo, voltei. Quando eu voltei, que eu vi que deu tudo certo, eu voltei endiabrada, né? Mais do que eu já sou. Aquela capeta que gira, que corre no palco. Exumirim. Exato! Era a Lurdinha que baixou em mim. Aquela confusão. E a banda tocando pra caralho. Puta show! Puta show. E eu, jovem. O que acontece, meu amor? Que? Soltam aquela maldita daquela fumaça, que eu não sei quem inventou, né? A fumaça. O gelo seco? Não, é fumaça mesmo. Todo mundo acha que é gelo seco, mas é fumaça. Fumaça. É uma porra de... Como é que é o nome É uma daquilo? máquina que solta, um né? líquido. Isso, né? É parafina. Não, é...
Pronto. É um elemento químico que pode fazer mal para as pessoas. Uma maquininha. Aquilo, quando você puxa o fôlego, Puta, já não canta. Acabou com a tua voz. Não, se fosse isso, tava bom. Você aciona ela no botãozinho, né? Ela sai a fumaça. E aquilo é um líquido. Eu esqueci o nome do líquido agora, gente. Socorro. Mas tudo bem, acredito em você. Sai o líquido. Calma aí, tô quase lembrando. Um líquido. Glicerina, que eu lembrei que eu sou alérgica. Nossa, glicerina é fortíssimo. Ele é glicerinado. Então, é um líquido. Que loucura. Solta aqui. Ok. Só que a porra da glicerina escorreu pela máquina. A glicerina veio tomando conta do palco. Fala mais E aqui. os moleques tocando, tentando me avisar da glicerina chegando. E eu, meu amor, com o diabo no quadril, acabando com tudo. É carnaval, viado. E eu tô... Vambora! E a glicerina vindo, de melicinha. O que aconteceu, Dani? O quê? Pranchei. Nossa. Quando a glicerina bateu, meu amor, fui com os 2 pés pro alto, assim, ó. Os 2. Foi um efeito especial ali do show já, né? Os 2 pés pro alto e caí de costas. Quando eu caí de costas, eu falei, minha bunda! Soltei essa no microfone. No mínimo, era o que você minha falou. Bunda! Porra, mas depois dessa, meu. E a galera lá embaixo enlouquecida, porque tava pegando fogo, tava no auge do baile de carnaval. Falei, gente, tá doendo muito, continua, banda. Deitei de ladinho. Eu vou aqui chorar um pouco, já volto. Deitei aqui, ó, mamãe, de ladinho. Continua dançando aí. Arerê. Fiquei. Claro. Ali eu fiquei, acho que umas 3 músicas, Danilo. Porra, mas também, até cara... minha bunda parar de doer. Imagina. E a galera querendo parar a banda. Eu disse, não para não, vambora, meu. Continua, a tá voz doendo, tá funcionando. Mas então continua. O negócio é a voz. Solta mais esse caralho dessa glicerina, esse caralho desse negócio. Tenho pavor daquela fumaça até hoje. Nossa, gente. Mas foi lindo. Foi um tombo épico. Eu imagino. Foi bacana. Ninguém gravou? Porra, aquela época não tinha esse negócio. Não tinha. A gente perdeu tanta coisa. Não tinha. Com não ter esses celulares, né, com câmera. Poxa. Teve uma outra, isso foi em Minas, que eu fui praticamente proibida de subir no palco. Não, peraí, deixa eu só perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Quando você caiu de bunda no palco antes, você não teve nenhum problema de coluna? Não. Você é muito sortuda, cara. Acho que foi a Melicinha, né? Ela amorteceu. Se tivesse no salto 15, dava ruim pra mamãe. Entendi. Era só isso que eu precisava saber, porque eu fiquei com dó da sua coluna. Não, foi a bunda. Eu caí com a bunda. Isso aqui é cóccix que chama? Eu caí de cóccix. Você caiu na almofadinha, então. Entendi. Amorteceu. Tá bom, então. Isso. Conta da proibição. Almofadona. Eu tava em Minas fazendo um carnaval com um amigo nosso, que não paga ninguém, ou não pagava ninguém na época. Enfim, tô lá fazendo esse carnaval. E aí, cada dia... O carnaval antigamente era horrível, né? Era horrível no sentido de exaustivo demais, porque a gente fazia as porra das matinês. Então você tinha que estar 2 horas, 3 horas, começava a matinê, só que você tinha saído do palco às 6 da manhã. Nossa, então você ficava até, tipo, depois virado, né? E era baile de carnaval, né? Então não era como é hoje. Eram 5, 6 horas de baile de carnaval. Sim. Pronto. Dito isso, a palhaça, pessoa multicolorida, cada dia estava com uma peruca. Então, um dia eu estava de peruca loira, outro dia eu estava de peruca igual de Cleópatra. Legal. Enfim. E tô cantando no palco, graças a Deus, com o Eni, vou pro meio do povo mesmo, que é o que eu adoro, que eu mais amo. E aí alguém tem que me falar qual é a música que vem depois, porque eu tô lá, pulando o carnaval com eles. Isso assim até hoje. Eu tô lá no meio do público, pulei. Não sei qual foi a questão, que mudaram os 2 seguranças que estavam na frente do palco. Eles não te reconheceram pra entrar. Não. Tinha sempre um do lado esquerdo, do lado direito, porque tinha muita gente que queria subir, né? Agarrar a bailarina, isso era comum. Sim. Moço, não, só não vai subir, não. Que é só foi. Você tava com aquela cara de tresloucada. Não, e eu com o microfone na mão. Olha. Moça, eu tenho que subir, eu sou a cantora. Oi, som 2, ei, sou eu, cantora. Gente. Não, onde a senhora pegou esse microfone? Onde que a senhora pegou esse microfone? O homem querendo tirar o microfone. Puta merda. Eu falei, gente, não consigo subir. Só bora, porra. É só subir, eu não consigo
Aí, falei, bom, nem o microfone. Eu falei, não vou... Eu ia falar no microfone. Né? Não, cheguei a falar, moço, sou eu, ó, oi, eu. Não adiantou. Tem que falar, eu não subo por causa do segurança. Aí eu tive a ideia de tirar a porra da peruca. Falei, caraca, é a peruca. A gérrima na época. Dava um caldo bom, lindo. Falei, moço, tirei, né? Sou eu. Pô, senhora, a senhora todo dia tá de um jeito, eu não conheci a senhora. Ele só chegou a ser. Aí ele me deixou subir. Depois que eu tirei a peruca. Entendi. Mas, olha, vou lhe dizer. Tem histórias sensacionais. É que eu lembro de Não, pouco. peraí, você comentou uma antes, você tem que falar. Qual era? A do xixi. Porra, de fazer xixi na garrafinha? É. Caçamba. Ah, tem que Isso pagar foi- mico aqui, minha filha. Isso foi num Que? show. Eu passei 2 grandes perrengues. Assim que eu me lembre, em show grande. Aham. Era um show de rua, não me lembro a cidade. Era um show que eu era back vocal do Elimar. E Elimar, naquela época, 4h15 de palco era pouco pra Puta ele. que pariu. Ah, não dava conta, não. Então, assim, quando ele vai pro camarim trocar o figurino dele, eu fico no palco. Uhum. Então, olha, se ele demorar 3 músicas pra se trocar, eu canto 3. Se ele... Enfim, é o tempo dele, né? Sim. A produção vai me avisando, ele não tá pronto, eu vou cantando. Sim. E aí cantei. Quando ele voltou, eu voltei pro meu lugar e não tinha como ficar sem vocal. Porque as 3 ou 4 em sequência tinha vocal. Sim. Esperei, já tava muito apertada. Imagino. Esperei. Aí, quando entrou uma que não tinha vocal, eu desci as escadas. Mas era um show de rua, como eu disse. Eu acho que isso era Saquarema. Eu não lembro. Era muita gente. Aham. Muita gente. Tipo, sei lá, 20, 30 mil pessoas. Nossa senhora. Eu desci. Quando eu cheguei no camarim, Não tinha banheiro. não tinha banheiro químico. Puta A que produtora pariu. disse assim pra mim, Mi, o banheiro químico tá lá fora. Aham. Mas quando Lá eu na outra olhei, cidade. cara, era tipo Jacareí-Caçapava. Não tinha condições de eu ir andando. Ainda mais com aquela multidão. Ainda mais com uma multidão. Falei, cara, não vai dar tempo. E eu já sabia o repertório. Falei, a próxima já tem vocal. Quando eu mirei, não tinha uma garrafa PET de 1 litro, pelo menos. Pelo né? menos. Não tinha, só tinha garrafinha de água. Deus do céu, Só que tinha desespero. garrafinha de água. Eu falei, agora, mamãe. Fecha aí a porta. Ela foi lá, fechou as lonas, nem lembro o que é. Nem era porta, era um negócio Eu falei, improvisado. é isso que temos. É isso aí. Guardanapo, me dá. E aí, pra mirar, aí, irmão, Porra, dentro da garrafinha. Babado. E a gente não tem aquele aparelho que o homem tem, né? Que é uma coisa não, que dá agora pra eu mirar. até tenho. Agora eu tenho. Que agora são os tempos, outros tempos. Pera aí, houve uma cirurgia aí. Tenho. Dá um Google. Dá um Google aí que eu vou mostrar pra ela. Teve de uma Moura da cirurgia Silva. aí de mudança de Não, sexo. irmã, Eu tô que zoando. pode ser, eu já tô aqui Não, no mas eu já século vi, XXI. eu vi que tem um negócio que a mulher coloca que é pra justamente mijar, como se fosse um homem, basicamente. Não dá pra dar muitos detalhes aqui. É um cano, por assim dizer, um cano, né? É tipo um funil. E aí você consegue mirar melhor. Pronto. Mas você é da época que não existia. Não existia. E você foi na garrafa. raça. Só que é o seguinte, naquela época, como eu era muito magra e sempre usei saltão, o complicado não era nem só mirar a garrafa. Era não O cair. complicado era aguentar a dor na coxa. É, porque você tem que Primeiro dar uma que era baixada. muito xixi, né, irmão? Vamos combinar. Nossa, encheu é a aquele garrafa. negócio de xixi. Não, foi trocando garrafa, né, irmã? Foi trocando garrafa? Era garrafa de 500 ml de água. Puta merda. Eu acho que eu cheguei a trocar uma vez. Aham. Então, assim, você fica naquela posição de cóccix, né, que chama? É cóccix que chama? Agachada. Cócoras. Agachada, naquela posição Com constrangedora. salto isso! Com Sei. salto isso! E aquela coisa que às vezes você mira, mas vai pra Mano, perna que também. você tá Vai te ficando sujando doido. toda. É um inferno. Você tá doido. Gente, mijar fora do vaso pra sentar Essa pra foi mulher. foda. Mas você acho que eu vou te imagina. contar a mais nova, a mais recente. Foi O que em Recife. aconteceu? Foi. O que aconteceu? A mais recente foi em Recife. Foi quando? Mês passado. Foi. O que aconteceu em Recife? Me colocaram no 29º andar de um prédio. Ah, Ele ia até o 34º. aham, Me botaram no 29º. ah. Cheguei na recepção, fiz meu check-in, subi com as malas.
desci pra jantar. Quando eu desci, já deu ruim, que a pessoa tem labirintite. Eu também. Bem-vindo. Eu sei bem, Você não maravilhoso entende. isso. Dá vontade de, sei lá. E eu desci. Quando eu cheguei no primeiro andar, eu já falei, oi! Puta merda. Como é que você consegue ter essa vida tendo Falei, labirintite? Fui lá pro coisa, jantei, voltei. Nossa Fui na recepção, Senhora. falei assim, moça, será que você poderia, por favor, tem como você me botar No me primeiro andar, descer pelo amor de Deus. no Eu durmo na primeiro? casa do zelador, não tem problema. Na verdade, eu pedi o primeiro porque a minha intenção era subir de escada. Sim. Ela falou, senhora, não tenho, só tenho o mais baixo que eu tenho, o sexto. Falei, tá bom. Você tem medo de altura também? Não. Porque ia ser pior, né? Graças a Deus não tenho. não. E aí ela me conseguiu descer pro sexto, só que eu tive que voltar no 29º pra pegar minhas coisas. Sei, e aí? Minha mala. Aí rodou mais. Aí já fudeu um pouco mais. Aham. Subi pra pegar a mala. Peguei. Quando eu cheguei no sexto, aí terminou de... E aí? Olha, acabou. Aí eu desci, até mandei uma foto pro Ari, porque eu desci tampando o meu ouvido, porque dá a pressão, Sim. e o pé, né? Aham. E de olhos fechados. Porque E dá uma abaixei. confusão na cabeça. E abaixei, assim, ó. Fiquei praticamente sentada dentro do Sim, elevador. se alguém olha, fala, é louca ou Tinha autista? gente comigo. Não, tinha gente comigo. Eu Foda-se. fiquei ali ó, quietinha. Eu vi que parou, ok. Peguei minhas malas, saí. Tal, entrei pra dentro do quarto, fiquei mais ou menos bacanuda. Uhum. No dia seguinte, desci pelas escadas, tomei meu café da manhã e subi pelo elevador. Falei, bom, sexto andar, porque subir também, a pessoa sedentária também, né? Não dá pra Sexto querer ir pela andar, já escada. não coisou. Voltei e fomos passar o som. Uhum. 4 horas. Quando eu voltei da passagem de som, falei, puta merda, eu tô muito. Já tava naquela assim de... Tem que se segurar Puta, pra andar. achei que aqui tinha um degrau, mas não tinha. Puta, Já voltei sei assim. bem. E foi no segundo dia de show? Segundo dia de show, já tava pra lá, já tava fudidaça. Já tava no Dramin. Já tomando Dramin de 8 em 8. Você não, é isso que eu ia perguntar, você não toma betaistina? Não, Porque eu tomo ainda não. faz 8 anos. Todos os dias e, tipo, 24 miligramas. Enfim, não sou médica. Gente, daqui a pouco algum médico aí vai me processar. Quem é essa louca dando receita? E eu aprendi isso com uma conhecida, porque eu passei em vários médicos, não me ajudaram em nada. Eu aprendi mais na internet e com experiência de outros que têm labirintite. Mas o fato de ser contínuo, será que isso é bacana pra ti? Não, mas eu tô fodida de qualquer jeito. Mas você já experimentou desmamar? Sempre, várias E aí, vezes. Dá ruim. Nossa, eu parece que eu fiz assim. Mas você nunca fez a manobra? Vamos conversar sobre saúde. Não! Momento saúde! Você Não, nunca não. fez a manobra? A minha é de outro tipo. Então seu cristal não sai pra fora. Não é o do cristal. É outro problema. Mas enfim, vamos emocional, vamos conversar sobre isso. Então, mas é emocional e Lá é em excesso off. de açúcar. Tá, em off Entendeu? a gente vai... Depois a gente... Mas Aí- enfim. Segundo dia de show. Eu já tava lá, a senhorinha, de 8 em 8, o Draminzinho, ok. Sem mexer a cabeça. Toda quietinha. Agoniada. Não tomei uma cerveja. Puta. Tinha tudo naquele camarim, vou falar pra Puta. ti. Uísque 18 anos, babado. Nossa. Olha, Era só levar uma garrafa. tava Eu levava as bonito. garrafas, viu? Só pra tomar depois. Budweiser. Eita. Tava tudo lindo. E a mamãe aqui só na aguinha, na água mineral, no negócio tônica, ok. Chega a hora de eu cantar. Tudo fodido já, tudo assim, ó. E o Manhattan, ele é baixinho. É uma casa de show bem... Parece um anfiteatrozinho. Teto mais baixo e tal. Concentra mais o som. Ele me desceu, eu subi. Cantei solo. Ele terminou de trocar, voltou. Quando eu voltei pro meu lugar, eu só olhei pro produtor e fiz assim, ó. Deu ruim. Tô fodida. Deu muito ruim. Desci devagarinho, mas também não perceber. Desci, passei entre as pessoas. E agora ele vai saber. Agora vai. Falei, Luiz, tira aqui, por favor, meu in-ear. Luiz tirou o meu in-ear e eu entrei pra dentro do banheiro. Irmã, eu sou uma pessoa que trabalha com a verdade. Eu não minto. Só deu tempo de eu pegar vários tufos daquele papel toalha grande, assim, ó. Sei. Sabe quando você pega um monte de tufo e coloca dentro da roupa que você fala, eu vou me mijar? Enfiei os tufos. Eu ia falar, compra uma fralda, pelo amor de Deus. Eu enfiei os tufos aqui, ó, e só abri a porta na direção do vaso.
Nossa Ali eu fiquei. Eu vomitei minha alma, minha bilis, tudo que tinha, que não Nossa. tinha. Tudo que tinha, que não tinha. Eu já estava me alimentando super mal, porque eu já não estava conseguindo comer. Sim, sim. E era líquido, assim, porque já não tinha muita coisa. Eu estava à Sim. base de água tônica. Ah, Sabe quando você volta, que treme Sim. tudo? que você não tem nem força. Branca, Sim, pálida, Várias aqui vezes. assim, ó, branco. sei. Mas com aquele assim, agora vai dar uma melhorada. É, Né? não melhorou. Não, até que melhorou. Até que melhorou, que eu bom. consegui terminar o show, porque, assim, o enjoo passou. Isso é melhor. Mas o negócio é que, às vezes, eu percebo que o som, ele me zoa toda a cabeça. O som é terrível. Se você tá no show e tem a labirintite e a Zoa, crise, ele zoa. você parece que alguém tá fazendo assim com a sua cabeça. Não, ele É desesperador. zoa, você fica Como que você lida com isso? desconectada. Sim, como que você lida Ó, quando isso eu acontece? lido da seguinte maneira. Primeiro que eu trabalho muito no meu psicológico. Eu tô ali, não é a labirintite que vai me fuder. Não vai ser ela. Você vai Vai ser na outra coisa, força. mas ela não vai. Eu já parto desse princípio, muito aqui mesmo, de verdade. Não gosto de nada alto, não gosto. Aham. Então, o meu INI é, tipo assim, o volume dele é um volume de quem tá no ônibus escutando, entendeu? Normal. Não gosto de nada. Quando a banda eu boto um pouquinho de caixa, bumbo, chimbal, um pouquinho do baixo, um pouquinho da guitarra, um pouquinho do teclado e minha voz. Pronto. Tudo muito pouquinho. Entendi. E o INI também, sempre no meio. Eu nunca uso ele no talo. Sempre uso ele no meio. E isso, quando eu tô com a crise de labirintite, me ajuda muito. Porque Entendi. se o Se cara não- coloca um side explodindo de alto, ou a Sim. própria voz do Elimar, que também vem pra mim, óbvio, Sim. muito alta, eu começo a zuretar. Você fica, você não consegue parar em pé. Você fica zureta, zureta, zureta. É doido Aí isso. eu já não tô, como eu disse pra ti, já não tô mais usando os saltões. Tô ali Pra no quê escarpão. também, né? No Hoje em escarpão, dia que eu não tá sou na... menina, aqui, ó, escarpãozinho. Não, mas hoje em dia tá na moda também, e super bem vestida com tênis. Eu acho ridículo, mas quebra o Ai, galho. adoro. Mas então, quebra o Eu galho, sou é a doida prático. do vestido com tênis. Eu acho feio, mas assim, ué, com a mas minha é- idade, mas com os problemas que eu tenho, é o que tá tendo. Mas como é que se diz? Eu acho que é costume. Já virou uma moda, mas tudo bem, de boa. Tem coisas piores. Então, mas Mas essa enfim, foi o último mico. Micos do palco. E assim, ao infinito e além de micos, né? Eu quero é mais. Minha filha, eu tanto no palco, eu quero história pra contar. Aí que é bom, né, pô? Eu quero é ter história pra contar, entendeu? Porque, Dani? olha, o problema é que assim, a gente já tá aqui há um bom tempo e, eventualmente, eu teria que terminar o programa. Mas eu fiquei em algum momento... tão curiosa pra entender rapidamente como foi essa sua passagem pela Europa. Cara, a minha passagem pra Europa foi assim... Ela aconteceu quase que natural. Ah, Sabe aquela coisa que você sonha uma vida inteira? sim, Eu sempre quis sair do continente. sim. Minhas viagens pra fora sempre foram tudo aqui Na América do Sul. Ah, E eu tinha esse desejo. Mas assim, nunca tive desejo, por exemplo, Estados Unidos. Tem lugares que só se você pagar minha passagem e falar, vamos comigo, aí eu vou. É porque não é tão atrativo, realmente. Não, Sim, os meus desejos são, assim, entendo. lugar que eu iria amanhã cedo, tomar um cafezinho básico e ir, Grécia. Nossa, com Índia, certeza. Índia, que tem um monte de gente que O não Extremo quer, mas eu Oriente, adoraria. o Oriente Médio é super interessante. Cara, vamos pro Marrocos agora, com a roupa. Sim, olha a história que tem esses lugares, Eu tenho né? essas coisas. Sim. Aí eu era doida pra conhecer a Europa, Sim. doida pra conhecer Portugal, enfim. Tenho família lá. Ah, tá. E essa família é uma família que me acolhe desde que me entendo por ser humano. Uhum. Então o Diego já tinha cantado essa bola pra mim. Vem. Mas a vida louca, show, kkkk. Família. Na época eu tava vivendo um relacionamento que já tava fadado ao término, né? E eu sei que aí minha filha macumunou tudo, foi tudo juntando assim, ó. Sim. Que o que você joga pro universo, cuidado, né? Uhum. Porque uma hora chega, né? Sim. Eu falava que essa hora ia chegar, eu já tinha dado a letra. Eu já sabia, inclusive, os prazos Uhum. de cada coisa, enfim. E aí vendi tudo, acabei com tudo, esperei abrir a fronteira, porque a gente ainda estava na pandemia. Ah, tá, entendi. Isso foi 21 ou 22? 21. 22?
Menina, eu não lembro. Olha, minha memória é um cu. Ah, eu também. Sinceramente, Eu não tudo lembro. mistura na cabeça. Enfim. Eu já estava namorando o Ari quando eu fui. Uhum. Dezembro, eu acho que eu fui. Fui em dezembro. E fiquei até setembro do ano seguinte. Foram 10 meses. Uhum. E aí, quando eu chego, ainda muita coisa em lockdown. Sim, muita restrição. Aí passou um tempinho, eu não sei se foi em fevereiro ou janeiro, que a guerra da Ucrânia tudo Nossa. explodiu. Você Tudo foi lá pra ficou muito testemunhar caro. eventos históricos, né? Eu peguei chuva de areia do deserto. Olha, menina, pensa na pessoa. Tudo que Aconteceu de ela tudo. viveu, ela viveu. Entre 21 21 pra e 22. 22. Aham. Pronto. E aí, aquele vucu-vucu. Então, assim, tudo muito difícil. Sim. Ali pra... o Diego até veio pra cá, eu acho que foi em janeiro. Ele e a minha prima Elânia, eles vieram, eu fiquei sozinha, eu e o cachorro, eu e o Raginho. E comemorando cada vez que tinha uma vacina disponibilizada para minha foi bem faixa difícil, etária. sim. Foi tudo muito difícil. Sim. Então, assim, eu fui numa época difícil para lá. Mas confesso que aproveitei tudo. Porque aí as coisas foram melhorando. Eu fui trabalhar numa casa de repouso. Lá chama lar. É como se fosse um asilo aqui. Sim. Eu fui trabalhar num lar, no meu primeiro lar. Acho que lar só foi um, né? Acho que só foi esse, porque o outro eu fui só para ter treinos. Fiquei nesse lar. Aí foi maravilhoso e foi péssimo ao mesmo tempo, porque menina, eu tomava um amor cada casa veinha. Ah, e depois morria tudo. Aí Imagina. Nossa Senhora, era um sofrimento, rapaz. Imagino. Porque daí eu já botava um apelidinho, em cada uma já tinha um Sim. apelidinho que eu botava. Uma era Virou minha best passarinho, a outra friend, era, né? Mas a maioria delas eram Alzheimer. Hum, Clinicamente, elas não tinham absolutamente nada. era só cabeça. Era só cabeça. É bem triste essa doença. Porra! Eu acho que é Triste uma pra das caralho. piores. Eu também acho. E Nossa. aí, umas só se alimentavam quando eu chegava, quando era o meu Meu Deus, seu plantão, turno. meu Nossa. turno. Outras só tomavam banho comigo. Sei. E quando eu tive que sair daquilo, foi bem doloroso. Imagino. Mas foi um aprendizado incrível, assim, porque eu gosto muito de cuidar. Sim. E gosto muito de idosos. Uhum. E eu me afeiçoo muito rápido a eles. E eu já tinha uma bagagem, né? Eu não sou profissional, mas eu já tinha uma bagagem porque eu cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, cuidei da minha avó, cuidei das minhas 2 tias. Nossa, Enfim, já tinha feito estágio. já tinha feito um bom estágio. Aham. Então, assim, Uma coisa que fluiu. o que elas me passavam, porque também era tudo muito básico, né? Dentro do que elas me passavam, era tudo que eu já sabia, Sim. né? A forma correta de pegar no colo, Sim. para não detonar a coluna. Isso tudo eu já sabia, porque eu já tinha feito isso há anos da minha vida. Sim. Então, esse foi meu primeiro. Ah, Sofri muito para sair de lá. Seu Mário, eu nunca esqueço dele, era o gerente, adorava. em Portugal, isso. Tudo em Lisboa. Ai, eu faço carta pra você. Eu falei, não, seu Mário, eu vou cantar mesmo, eu quero cantar, né? Não, mas eu lhe dou cartas porque De recomendação precisarem e tal. para recomendar-te. Não, tudo bem, Mas seu você Mário, foi, obrigado. tipo, lá trabalhando com o que aparecia só pra Com você que se estabelecer. aparecia, porque era e muito... depois- Eu levei uma graninha. Aham. Mas, cara, uma coisa é não, você não rende a grana ganhar lá. em real É. e gastar em euro. Esquece. Não tem nem condição. Você vai tomar um café, você faz conta. É. E eu não queria mais fazer conta. Sim. Falei, eu preciso ganhar em euro para eu não precisar fazer conta, Sim. porque eu pretendo comer e beber Europa. Sim. É o que vale a pena. Aí depois você foi se sustentando, mas você foi trabalhando lá na música. Aí ainda não comecei na música, não. Aí eu fui fazer como se fosse um censo nosso. Sim. Só que lá é assim, eles alugam um hotel. Cada profissão diferente, né? Adoro. E tudo com gente, né? É o que eu gosto, né? Eu gosto de gente. E aí, eles alugam um hotel, por exemplo, lá na Praça do Comércio. Aham. Alugam, e legal que você trabalha num cartão postal, né? O tempo todo, né? Nossa, é incrível Tudo onde isso. você olha, você tá dando um livro. Você fala, nossa, isso aqui é famoso Sensacional. mundialmente, Eu né? Estão me pagando pra eu estar aqui. É. E aí as pessoas entram no hotel
E aí você diz, por exemplo, eu fiz de cerveja, eu fiz de refrigerante, de água, de iogurte, do que você imaginar de comestíveis. Então eu falo, oi, qual é o seu nome? Dani? Dani, olha aqui, a gente tá fazendo o lançamento dessa cerveja. Você não gostaria de degustar? Aí Legal você esse fala, trabalho. eu quero. Aí eu falo, então vem comigo. Aham. Aí eu te levo, te dou um copo da cerveja, tiro ali, você experimenta. Porque, ao contrário da gente aqui, nada, absolutamente nada, vai para a população sem que a população É bem diferente daqui. aprove. Ah, entendi. Nenhum sumo, que é o suco deles, nenhum sumo, água com gás, não vai para a população sem Sim. aprovação. Então, todo mundo é obrigado, vai botar a linha nova de ônibus. Fiz ônibus também, que é os comboios. A população tem que aprovar. Diversificada. Não, o banco é bom, o Wi-Fi funciona, porque tem música, tem Wi-Fi, tem carregador para celular, tem a porra toda, né? Caralho, conta história. E eles reclamam. E eles ainda estão Os achando portugueses ruim. reclamam. Pega um ônibus ali no Rio de Janeiro pra você ver Não, só. Eu falava, vocês estão reclamando aqui do comboio, do trem, do metro. Pega um trem lá em Japeri, no Rio, que não tem nem porta, irmã. Não tem porta. Você vai Vocês ser estão encoxada, reclamando você vai ser assaltada, entendeu? Vão encher o teu saco de todas as formas. Você vai não sair tá entendendo. traumatizada do metrô, do Aí eu ainda trem. pensei, eu falei, porra, aqui ninguém vende nada, né? Podia vender umas paradas no metrô, né? No trem. Nossa, eu tô nos estranhando comboio. isso daqui, né? Mas daí eu descobri Esse que não silêncio. podia. Eu falei, então tá. E todo mundo de mascarazinha ainda, né? Teoricamente aqui também não pode. Ah, né? e teve uma época, Mas- nessa época eu tinha uma autorização para poder ir trabalhar. Aham, Porque o meu trabalho era essencial. entendi. Porque não podia ter ninguém na rua. Nossa. Eu tenho que vídeos cantando tenso. de máscara, cantando dentro do ônibus, eu sozinha cantando dentro do ônibus, e o motorista assim, ó, canta mais! Estás a cantarolar muito bem! Ah, que fofo. Tem vídeo meu no Instagram fazendo isso. Aí, depois disso, que eu fiz essas pesquisas, que lá chama inquérito. Fiz os inquéritos através do meu amigo, do Renato e do Jefferson, eles que me colocaram. Eu tenho vários amigos brasileiros que vivem lá. né? Imagino. O que mais tem lá é Aí, brasileiro. Fui encontrar com o Johnny Joe Calegari, que é daqui. O Joe, você lembra? Encontrar com o Joe, fizemos alguns shows juntos, fizemos algumas coisas juntos. Aí eu encontro em Stanley, que também foi um braço meu lá, que tocava violão pra mim. A gente foi pras praças. E aí eu cantei, fiquei meio que fixa na Praça Príncipe Real. E aí comecei a fazer barzinhos, churrascaria, Sim. sempre com o Stanley. Sim. Depois conheci a Donis, que me levou pro bar mais triste da cidade, onde era só jazz e MPB. Que chique. Ai, ali foi maravilhoso. Ali foi Imagina, sensacional. especializado, né? É. Muito E legal. chamava o bar mais triste da cidade. Olha. Era muito legal. E aí fui, aí comecei a cantar, efetivamente. E a coisa foi... E até o segundo tempo, até a hora de vir embora, eu estava só cantando. Você tava querendo era ficar lá, né? Ah, eu queria. Mas é que na época, nem o Ari, nem meu filho queriam ir. Senão eu não teria voltado. Ah, sim. Aí, realmente, Ainda mais com a família o não tem como, suporte né? emocional É, que eu tinha. Não só de casa, né? Financeiro, que era o que meu primo abriu as portas para mim. Ele alugou um apartamento com 2 quartos só para eu ter o meu. Nossa. E ele foi na IKEA, comprou guarda-roupa, comprou televisão. Cara, eu tinha tudo, não me faltava absolutamente nada. Legal. Então, por mim, eu não voltava mesmo. Aham. Mas o Ari e o Caiubi estavam aqui, aí não tinha como, né? Vai fazer o quê, né? Aqui também não tá tão ruim, vai. Você tá com bastante Não, eu sou agenda aí pra apaixonada, show. Eu voltei doente de saudade. Eu imagino. Mas dá pra você ir de vez em quando lá, ver o Claro que tá que dá, rolando, dá. matar a saudade. Se Deus quiser, eu volto, com certeza. Mas enfim, olha, então, a gente tem que... Oi? Hã? Bandareí. A Bandareí, quero falar da Bandareí. Que é antes isso? da gente acabar. Fala. Bandareí é um Já? projeto que fui convidada. Ah. Honrosamente, tô muito feliz. O projeto já existe há mais de 20 anos. Do meu amigo Cleverson Teixeira. O Clevinho, eu chamo ele carinhosamente, que é o nosso maestro. E é uma orquestra de sopros. Que começou lá atrás com os meninos muito pequenininhos. E muitos deles ainda estão na Bandareí até hoje. Hoje já casados, com família, com filhos. É muito legal. Sim. Ah. E é uma orquestra de sopros, basicamente. E aí eu fui convidada para integrar a Bandareí. A gente tá com uma data agora, não sei, 25. 25 de junho.
Pode falar o nome do lugar? Pode? A Pizzaria Duartes, em Jacareí, às 20 horas. Legal. 25 de junho. O projeto chama Samba de quarta. Samba de Quarta. Legal, legal. E aí você imagina, Danilo, que sensacional. A orquestra são 14 pessoas, comigo 15. E aí a gente ainda traz um convidado, vai para 16. Cara. Fazendo sambas, todos os sambas que vocês podem imaginar, entre sambas e pagodes. Sim. Tudo com sopro, com piano, com percussão, Sério? com bateria, com naipe completo de sopro, trombone, trompete, flauta, transversal. Que doideira, meu. Sax alto, baixo, tem tudo. Lindo É isso. lindo. Eu gostaria de convidá-los para esse projeto. Não, com certeza, com certeza. O Eco Musical no domingo, que é a Voz da Natureza, que é muito legal. E o festival... Festival Parabólica no dia 21. Eu faço a abertura do Festival Parabólica no Vale Sul, dia 21, Assim. às 17 horas. Mais detalhes no seu Instagram, Por favor. né? Mas tá ótimo. Então já deu pra conhecer bastante assim da sua vida, né, do seu trabalho, que é muito interessante. Você tá Obrigada. sempre inovando. Sim, Né? eu gosto. Ainda tem o Samba das Amigas, Eita. que é eu, Ju Black e Laura do Cavaco, um projeto só com mulheres e só samba também, muito bom. Ainda tá rolando. Tá. Em A gente ia bares. fazer um evento agora no comecinho do mês, mas foi adiado. Vai ser no Palácio Sunset, mas quando tiver a data, a gente bota no Instagram. A Divulga. gente não, a Mari divulga no Instagram. Isso. E até ia perguntar isso. Você tem um Instagram, né? Que acho que já foi divulgado aqui, mas tem também outras redes sociais que você tá? Tem o YouTube, Tem YouTube, que é Michele Aguiar. Michele com I, Isso. Aguiar 1, certo? No YouTube. E no Insta. E o Facebook, mas a gente quase Facebook, não usa, mas Facebook tá É lá que hoje meio em dia tudo que a Mari posta no Insta vai Vai pro Facebook. direto, direto pro Face, entendi. né? Entendi. E YouTube. Entendi, então tá bom. Mas o contato deve aparecer aí, Aparece, em algum né? lugar. Aparece embaixo do seu E nome. pode falar com a Mari Paganelli. Beleza, então. Tá maravilhoso, gente. Então, Essa é meu braço direito, esquerdo. Sobre Memória. perna, sobre coxa. Memória, principalmente, meu amor. principalmente, né? Mas a Mari é um anjinho na minha vida. Eu quero agradecer Maravilha. a presença dela ter vindo aqui comigo. Né, meu bem? É isso aí. E a gente agradece você Eu por que ter agradeço. vindo. Agradeço você, Dani. Foi super gostoso. Também Muito adorei. obrigada A gente pelo podia ficar aqui mais umas convite. 5 horas, que ia filho, ter que mais tem assunto. história. Então. E eu ia adorar ouvir, mas Que fica mais uma tem outra história. vez aí Tem que... de bastidor, tem da gente aí no mundão, das coisas legais que eu já fiz com o Danilão, numa Não é? época muito bacana. Vila Music. Olha só quanta Só coisa coisa boa. do Arco da Véia. Tem, a gente tem muita história. O bom de envelhecer é isso, Dani. É poder ter Tem muita tantas histórias história, sensacionais é para verdade. contar. E ainda por cima continuar cruzando com pessoas incríveis ao longo da nossa vida. Isso é verdade. Porque Deus só bota anjo na minha vida. Isso aí já é prático. Aquele meu fechamento com Nossa Senhora Aham. é sobre isso. Entendi. Tá ótimo. Então, maravilha. Acho que todo mundo gostou da entrevista. Quem é que fã bom. vai ficar mais fã. Quem não era vai ficar agora. Essa sou eu. E eu não Né? tenho, é o que eu falo, eu trabalho com a verdade. Então, desculpa se eu ofendi alguém ou se eu, Acho que né? não. Falar, ai, ela falou aquilo, ai meu Deus, ela mija. Que bom, senão já tinha tido falência múltipla Né? de órgãos. É sobre isso. Mas tá certo, então, Obrigada, minha querida. gente. Muito obrigada, de verdade, coração. Amamos recebê-la, Que bom. tá? Então, e a gente se encontra por aí. Fica a dica, então, pra você trazer essa galera, trazer o Beleza. Matt, trazer mais o Hash. Você vai indicando trazer que a gente Cecília, vai. trazer uma galera. Tem a Laura do Cavaco também, que eu quero É isso te aí. indicar pra você trazer aqui. Chuta que a gente mata no peito e faz Glauce, gol. nossa raiz. Vou mandar todo mundo pra vocês, que é só Maravilha. gente ouro. É isso aí. Padrão ouro. Padrão ouro. Então tá bom, gente. Também, né? Cintia Jardim. Também. Então tá bom. Vamos lá então. Então, obrigada pela sua presença, agradeço, queridíssima. Vamos encerrando por aqui. Foi ótimo conhecer mais assim da sua história. E ainda vou só lembrar novamente pro pessoal que ainda não é inscrito no YouTube, se inscreve aí, ativa o sininho e tal, para não esquecer de ver o vídeo da semana, que a gente tá levando ao ar agora toda quinta-feira, 8 horas da noite, gravando, né, às terças. E curte, compartilha, segue a gente no Instagram, essas coisas, Espalha né? que é fofoca. Espalha fofoca boa, né? E ficamos aí
para a próxima semana com mais um convidado incrível. Obrigada a você que ficou aí até esse momento. A gente se vê na próxima semana, então, gente. Um beijão, tchau, até a próxima.